Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast, o podcast que chega até você trazendo as maiores novidades do universo iGaming, sempre com um assunto interessante, um convidado relacionado ao meio que também traz um conteúdo interessante. Hoje a gente está aqui com Pedro Feitosa como convidado. Bem-vindo, Pedro. Valeu, Ricardo. Valeu, Alessandro. Valeu todo mundo que está aí nos assistindo. Gratidão. Obrigado pela oportunidade de participar. Joia, é um prazer ter você aqui. Novamente comigo aqui, Alessandro Valente, presencialmente aqui no nosso estúdio. Tudo bom, Ale? Tudo bem, valeu por vir. É uma honra para nós termos essa oportunidade de trazer o Pedro Feitosa para bater um papo e contar um pouco mais aí da sua história e tudo mais. Obrigado. Valeu. Joia. E hoje, num setup um pouco diferente, vocês notam que a gente está com equipamento diferente, porque nós temos um dos nossos colegas de bancada remoto na cidade dele, não está aqui hoje presencialmente, ele tem um compromisso, mas consegue o horário, então o Vitolo está aqui na tela, é um jeito dele ficar presente, vocês vão ouvi-lo e vê-lo normalmente, só não vai estar presente aqui na mesa fisicamente, vai estar virtualmente na tela. Vitoldo, saudações para você aí. Fala, obrigado, Ricardo, Ale, Pedro, tudo bom? Um alô aí pro pessoal da produção, para quem está em casa assistindo. Peço desculpas aí pela estrutura amadora que eu tive que criar hoje aqui, mas foi a única maneira de conciliar o horário. Vai ser mais um episódio bacana aí, porque eu já vi dessa introdução que a gente teve antes de iniciar a gravação aí. Vamos lá. Joia, vamos para lá. Valeu, Vitor. Vamos para o episódio trazido para vocês pelos nossos patrocinadores, uma grande menção e um grande agradecimento a eles que oferecem essa possibilidade do Brazilian Lounge Podcast, trazer mais um episódio para vocês, a Online IPS, a Super Afiliados, a EBAC, a Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo, ao B-Sigma, a grande feira, a grande expo que teve aqui no Brasil, que marcou época, marcou história, e a Bet Expo, que em conjunto com ela também marcou seu lugar na história. Foi realmente importante ter o apoio, tem sido, né, importante ter o apoio dos nossos patrocinadores, porque assim a gente consegue garantir o pão e o leite da produção, né? Exato. Sem eles não é possível colocar de pé e nem é possível trazer para a audiência, que é quem interessa. Claro. Entendeu? Então, para vocês que estão assistindo a gente, se gostaram, se já gostaram do piloto, se já gostaram desse novo episódio, curtam, comentem, compartilhem e, mais importante, quando escutar alguma coisa que realmente chamou a atenção, coloquem em prática. Podcast é gostoso de escutar, é legal de acompanhar, mas o mais importante é colocar o conhecimento em prática. Então, vamos ver se a gente traz alguma coisa que possa ser posta em prática, alguma coisa interessante para ser usada no futuro, claro, já que o nosso convidado é riquíssimo nisso. Pedro, a gente começa sempre o nosso programa, vamos dizer assim, dando um resumo das notícias, fazendo um top 7 oferecido pela Bet7k, um top 7 das principais notícias da semana ou do período, vamos dizer assim, mas geralmente a gente faz uma vez por semana, então top 7 notícias da semana, trazido pela iGaming Brasil, nosso patrocinador, nosso colaborador de conteúdo para essa situação. Flavinho vai entrar agora aqui no ar, num bloco específico dele, para falar para a gente quais foram as principais notícias da semana. É com você, Flavinho, top 7 notícias iGaming da semana. Deputado Ricardo Aires propõe lei para impedir influenciadores de mencionar jogos e apostas. O deputado do Partido dos Republicanos do Tocantins apresentou um projeto que visa proibir influenciadores digitais e artistas de mencionarem o termo apostas esportivas e jogos em geral. O projeto de lei foi apresentado oficialmente na última terça-feira, conforme informações do site da Câmara dos Deputados. A ementa do projeto diz o seguinte, abre aspas, proíbe a divulgação, promoção ou endosso de empresas de apostas, cassinos em geral, jogos de azar ou quaisquer atividades relacionadas a apostas por parte de digital influencers e artistas. Fecha aspas. Rio Grande do Sul avalia propostas para a criação da loteria estadual. A divulgação ocorreu no Diário Oficial do Estado, na última terça-feira. 9 empresas receberam autorização para submeter propostas visando a implementação e gestão daquela loteria estadual. As empresas autorizadas têm um prazo de 120 dias para apresentar os estudos. A publicação final da concessão está prevista para o primeiro semestre de 2024. A American Game Association relata 16 bilhões de dólares em receita de apostas esportivas no segundo trimestre. O mercado legal de apostas esportivas continua gerando lucros com o crescimento dos jogos comerciais.
Conforme a American Game Association, a AGA, os jogos dos Estados Unidos geraram um recorde trimestral de 16,07 bilhões de dólares em receita. Isso no segundo trimestre de 2023. Esse já é o 10º trimestre consecutivo de crescimento anual para as apostas nos Estados Unidos. A indústria de jogos inclui slots, jogos de mesa tradicionais, apostas esportivas e iGaming. A Copa do Mundo Feminina alimenta a alta nas apostas esportivas. As casas de apostas britânicas observaram um aumento no número de apostas na Copa do Mundo Feminina em comparação com os anos anteriores. Uma das gigantes do mercado afirma ter feito 900 mil apostas durante o evento, que está sendo realizado na Austrália. Outro fator interessante comentado pela empresa é o crescimento exponencial nas apostas, isso realizado pelo público feminino. Os números não foram divulgados. Casas de apostas representam 1 em cada 11 patrocínios de camisa no esporte inglês. Segundo um estudo da agência Kaito, feito com 225 clubes do ano de 2022, 1 em cada 11 acordos de patrocínio de camisas no esporte inglês está nas mãos de plataformas de apostas. As marcas das casas de apostas correspondem a 15,4% dos principais acordos de patrocínio no futebol. Líder entre todos os segmentos econômicos. Apesar da iminente proibição de propagandas de empresas do setor, a partir do final da temporada de 2025-2026, as plataformas de apostas ainda são bastante representativas entre os times da primeira divisão inglesa. Contrapondo-se a isso, em algumas modalidades, o setor de apostas não representa uma parcela tão significativa. É o caso do cricket, com 4,9%, e do rugby com 0,03%. Brasil ocupa o 3º lugar no mundo em consumo de sites de apostas. Um novo estudo da Comscore revela que o Brasil alcançou 42 milhões e meio de usuários únicos em sites de apostas. Segundo o levantamento, a categoria teve um crescimento significativo em termos de tempo de consumo desde 2019 e apresentou um aumento de 281%, chegando a 2 bilhões de minutos consumidos por mês. O Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos e da Inglaterra. Itália e Índia completam o top 5. Lotérica que vendeu a aposta ganhadora de mais de 29 milhões de reais na Mega Sena é considerada pé quente em Uberaba. Uma aposta feita na lotérica 13 Loterias, do bairro de São Benedito, em Uberaba, acertou as 6 dezenas e faturou mais de 29 milhões de reais no sorteio da Mega Sena, realizado no último sábado. A atendente da lotérica, Sarita Vitória de Oliveira, contou que essa não foi a primeira vez que um jogo feito no estabelecimento faturou um prêmio. Abre aspas. Aqui já teve ganhadores da Loto Fácil, da Federal, da Loteca e da Quina da Mega Sena. Prêmio máximo já teve uma vez, na época da Sena também. Somos pé quente. Fecha aspas. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que o ganhador ainda não havia dado entrada para retirar o prêmio. E esse foi o top 7 da semana. Sigam daí e eu estou indo para Uberaba. Semana que vem estarei de volta ou não. Grande abraço. Obrigado, Flávio. Valeu. Notícias sempre interessantes. Hoje a gente vai direto para o nosso tema. É importante ele trazer esse resumo, porque tem muita coisa que às vezes a gente perde, né? Então, aí ele traz um apanhado de 7 que eu acho que é um número legal. Uma vez Bet7K trazido, oferecido por Bet7K. Né? 7 notícias, Bet7K. Eu tinha, numa empresa que eu trabalhei, eles faziam toda semana um clipping, eles falavam de clipping de notícias relacionado ao tema do que a gente trabalhava. Eu adorava, resumia tudo, me dava combustível para conversar. Esse é o nosso clipping, vamos dizer assim, é um compilado das principais notícias. Para quem não acompanhou e perdeu, as principais estão aí. É isso, pra aí, gente... É quase um portal. Clipping só mostra que você é velho, Ricardo. Muita eu coisa. não ia comentar, mas eu vi muita coisa. Eu nunca escutei esse clipe. Tá vendo? Tá vendo o que eu tô falando? Mais experiente. Boa. Mais experiente. Joia. Bom, Pedro, nós vamos direto para o nosso bate-papo. A gente geralmente seleciona algumas das notícias e inclui o convidado no debate, mas hoje a gente vai direto para a conversa, porque tem bastante tema para conversar. Eu vou pedir para você se apresentar antes de tudo, mas eu vou fazer a chamada com a minha apresentação tua. Conheço você, para quem não sabe, eu conheço o Pedro há bastante tempo, a maioria aqui também conhece, e eu conheço o Pedro talvez antes de você entrar de vez
para esse mundo. Numas reuniões você tinha uma proximidade de um pessoal conectado ao setor, e você vinha nas reuniões tratar de um tema importante para eles, mas não era necessariamente tão dentro do universo de iGame. E aos poucos você foi marcando a sua presença, e hoje talvez um dos rostos, opiniões e vamos dizer assim, produtor de conteúdo mais relevantes do setor. Eu gosto muito de ter acompanhado essa evolução e ter visto onde você chegou. A gente sempre faz uma pergunta, né, Lê? Você, inclusive, fez para o Cardama, vou deixar você, como é que entrou nesse mundo? Podemos começar por aí. Eu acho que essa é a chave, né? Porque não é brincadeira o que esse homem aí já tem de exposição. Seguidores não faltam, né? Eu acho que, e não foi à toa, não foi de paraquedas que ele caiu. Então, conta um pouco pra gente, por favor, dessa trajetória. Valeu, Ricardo. Obrigado aí pela introdução, pela apresentação. Alessandro também. Tinha esquecido de cumprimentar o Vitodo no início, pela questão aí do virtual, mas estamos juntos aí, viu, Vitodo? Assim, como o Ricardo falou, eu não programei entrar no mercado de apostas esportivas, não foi algo assim pensado, projetado, organizado. Eu sou advogado, eu entrei na faculdade com 15 anos e aí pensei realmente em me dedicar ao mundo do direito, mas não consegui me identificar, na verdade, principalmente com a advocacia em si. O meu maior interesse e objetivo naquela época era participar de concursos públicos, principalmente na área da delegado da Polícia Federal. Nada a ver, né, com o que eu trabalho hoje, mas assim, esse era o meu objetivo lá quando eu tinha 15 anos de idade. Ô Pedro, eu não quis te interromper, mas não dá para deixar passar. Com 15 anos você entrou na faculdade? 15 anos de idade. Sou eu e você. Foi um processinho quando eu estava na alfabetização. Aí a diretora da escola na época falou para minha mãe me mudar de série, porque eu estava atrapalhando os colegas da sala e tal. Mas assim, atrapalhando... Papai não teve essa vantagem em casa, viu? Atrapalhando positivamente, claro. Porque assim, eu já tinha um pouco mais avançado e tal. Não foi uma questão de disciplina? Não. Eu sempre fui disciplinado. Ele falou que estava atrapalhando os outros. Aí eu não fiz a primeira série e pulei direto para a segunda. Do meio da alfa para o meio da segunda. E aí eu acabei antecipando essa parte. Aí com 14 anos eu cheguei a jogar 5 meses no Bahia, nas divisões de base. E depois com uns 15, eu já no final do terceiro ano, eu tinha que decidir se eu tentava ser jogador de futebol ou se eu já entrava na faculdade. Aproveitava a idade muito nova e tal. Queria muito ter sido jogador, mas minha estatura hoje não é boa, imagine com 15 anos. Eu era só o fiapo. Mas, assim, só para poder acelerar um pouco, acabei ingressando, assim, cheguei a me formar, tirei a OAB, cheguei a trabalhar na área jurídica, mas aí depois eu comecei a trabalhar no show business, e aí é onde foi através do show business que eu comecei a entrar no mercado de apostas esportivas, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi aí que eu te conheci. Exatamente. E aí foi quando eu sempre gostei de futebol e gostava da questão de aposta. Desde criança eu já, jogando videogame, eu jogava apostado com meu primo. Jogando videogame, valendo uma blusa de cada e tal, alguma coisa. Então, assim, a questão da aposta, do gostar mesmo, já estava meio que no sangue. Acho que está quase que no sangue do brasileiro em si, né? É verdade. Aí eu comecei a trabalhar com o artista Gabriel Diniz, que veio a falecer num acidente aéreo. E na época eu cuidava muito da parte dele da assessoria e da parte de mídia, da parte dos contratos de patrocínios dele, e isso me fez com que eu tivesse contato com muita gente do ramo empresarial em si. E aí, nesse meio, eu conheci uma casa de apostas, e aí foi quando eu comecei a entrar mais de cabeça nisso. E aí, eu comecei a ter uma relação com o mercado, comecei a me interessar mais, comecei a entender mais, e aí eu comecei a cuidar da área de marketing e contratos também. Foi quando a gente se conheceu. E aí eu pensei o que é que eu identifiquei no mercado. Quando eu sentava em qualquer lugar, bar, restaurante, grupo de amigos,
o pessoal sabia que existia o mercado de apostas, isso antes do projeto de lei, antes da medida provisória de 2018, do Michel Temer. Então, antes dali, você não tinha tanta exposição de mídia de casas de apostas em clubes, estádios, etc. Tal. Então, era mais complicado das pessoas terem esse contato. E aí, o que é que eu percebi? Que as pessoas, elas gostavam de futebol. O brasileiro, como eu disse, está no sangue, gosta de aposta, mas não sabia fazer, não sabia apostar. Não sabia como é que se cadastrava numa casa de aposta, como é que fazia uma aposta, como é que se analisava um jogo da forma técnica para poder se fazer uma aposta. Aí ali eu identifiquei uma oportunidade, eu falei, pô, eu tenho o conhecimento, eu acredito que eu posso colaborar aqui, e aí foi quando veio a ideia de começar a comunicar isso nas redes sociais, depois de criar um grupo no Telegram e comunicar isso no Instagram, e aí as coisas foram acontecendo. Exato. Nessa época, se eu lembro... Quantos seguidores no Instagram? 1.140.000. Brincadeira, hein? Antes de começar para valer a falar disso? Eu tinha 18 mil. 18. Porque eu já tinha um númerozinho por conta do Gabriel Diniz. Como a gente andava muito próximo, aí postava as brincadeiras, a gente viajando, etc. Ele já era um artista estourado na época. Gabriel Diniz, para quem não lembra, é o da Jennifer. Isso, o nome dela é Jennifer. Exatamente, ele ficou muito famoso naquela época. Exato. E nessa época eu te conheci, você tinha um apelido que era o Pedro do blog. Exato. Me apresentaram na reunião, eu tava de um lado de um lado empresarial que eu atuava muito com intermediação de patrocínio de marketing. Era esse operador e me apresentaram, o Pedro é o nosso, vamos dizer assim, agente disso, é o Pedro do blog, o Pedro do blog. O Pedro não era do ramo, mas ele estava, por essa casa de apostas, esse operador, curiosamente, gostava muito de investir nos festivais de música desses artistas. Isso. Ele tem muito essa presença, tinha o Wesley Safadão junto, tinha o Gabriel Diniz. O Gabriel Diniz, inclusive, vocês quase levaram ele para uma festa de um evento que a gente estava. Foi mesmo, verdade. Isso mesmo. Logo nessa época. E pouco a pouco eu vi você falando, que foi a história que você contou agora, e que multiplicou, não só você contribuiu com o público que você falou, noto aí uma lacuna a ser preenchida, mas eles também para você, o número de seguidores aí. Sim, que aumentou. Com certeza. E depois acho que muda um pouco, né, Pedro? Você, além de falar do tema que você estuda, você também vira uma personalidade da mídia para alimentar esse público sempre com conteúdo, né? Porque, assim, a partir do momento que você começa a falar com uma quantidade relativamente grande de pessoas, você não... Assim, porque eu não gosto muito de falar que eu sou um influenciador digital. Ô, louco, mas você é um influenciador não digital, deixa de ser... Querendo, não. Porque pela etimologia da palavra mesmo, o significado da palavra... Hoje tá pegando... Eu entendo o que você quer dizer. Porque influenciador tem um pouco de um cunho negativo, porque hoje. algumas pessoas, na verdade, desinfluenciam, né? Exatamente. Ou influenciam para o mal, influenciam para o lado errado. Ou influenciam apenas pensando no retorno que aquilo vai gerar para elas. Então, por isso que às vezes eu fico meio que evitando isso, mas pegando pelo sentido da palavra mesmo, lógico que é. Na verdade, acho que todos nós somos influenciadores. Você pode ter lá 2.000 seguidores, se você dá a sua opinião ali na sua rede social, você está influenciando a opinião de outras 2.000 pessoas. Claro, trazendo um conteúdo que às vezes a pessoa não está sabendo a respeito. Quando você sobe num palco para poder dar uma palestra, você está sendo um influenciador. Claro. A opinião... Acho que o Vitor ia falar. Pedro, uma pergunta aqui para você. Pode falar. Eu faço parte de um grupo aqui, tem gente de todas as indústrias dentro do iGame. Né? Tem gente de plataforma, tem influência, tá todo mundo lá dentro daquele grupo. E aí surgiu uma discussão interessante, que eu no MBT, na semana passada, se não estiver enganado, onde tinha uma galera que dizia assim, as casas de aposta não seriam nem próximo do que elas são se não fossem os influencers. Aí vem um outro cara e diz o seguinte, não, peraí, os influencers são o que são porque tem a casa de aposta. Como é que você vê isso daí, cara? Que é o ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha. Vamos lá. Eu tenho uma opinião sobre isso. Na verdade, o influencer, ele surgiu antes da casa de aposta, porque você já tinha aí os influencers fazendo mídia de... perfume, infoproduto, de tudo, quando o mercado praticamente nem existia no Brasil.
Então, mas lógico que hoje o mercado de iGame é super importante para quem presta esse serviço de mídia para casas de apostas, porque é um mercado agressivo financeiramente. A gente tem visto isso em clubes, tem visto isso em placas de estádio. Ricardo pegou isso lá no início desse negócio. Tipo assim, hoje é 10 vezes o valor que era há 4 anos atrás. Tem uma tabela especial para o setor. Você acredita que isso acontece mesmo Acredito. Essa bolha está existindo em todos os setores, certo? Em todos os setores. Quando você vai conversar com um artista, quero fazer um patrocínio, mas é de aposta? Entendi. Mas quando assim é de aposta, não é que ele não faz, não. É porque se for de aposta, o preço é outro. Tabela especial. Porque ele sabe que a agressividade financeira é diferente e que existe um embate entre algumas empresas pelo espaço realmente. Então vem aquela questão do quanto tá valendo mesmo. Não tem muito para onde correr. Mas eu penso que sim, o mercado iGame é importante para os influencers, assim como os influencers são importantes para o mercado iGame. Mas, na minha opinião, os influencers eles surgiram primeiro. E aí vem essa questão, quando às vezes até eu fujo um pouco dessa questão de influencer, porque eu, Pedro, não tenho um único sequer contrato, nem nunca tive na minha vida, com uma casa de aposta para poder dizer assim, eu tô te pagando X para você fazer um post falando sobre a minha empresa. Isso eu nunca fiz. Por quê? Eu penso que esse não é o melhor modelo como tipster, não como influencer, como tipster. Porque eu, como tipster, eu entendo que eu preciso trazer para o apostador o que tem de melhor oportunidade. E aí, quando eu trago unicamente porque a casa de aposta A, B ou C está me pagando, então talvez eu não esteja trazendo a melhor oportunidade. Talvez eu esteja trazendo o que é a melhor oportunidade para mim. Começa que eu estou recebendo para isso. Parcial demais, a neutralidade morre. Agora, se você disser assim, mas você não tem nenhum tipo de benefício quando você, por exemplo, posta um link de uma casa de aposta, de uma operação que você fez, não. Aí eu vou estar sendo hipócrita se eu dizer que eu não faço isso. Mas aí já é um sistema de afiliação, que é diferente do sistema de divulgação. Não é um marketing direto, não é uma divulgação direta. Você tem uma noção... não tem uma obrigação com aquela empresa determinada de prestar aquele depoimento, enfim, fazer um serviço. Você tem uma noção, eu não tenho, com 1 milhão de seguidores, YouTube, canal no Telegram com mais de 200 mil pessoas, eu não tenho um portfólio para poder apresentar. Se uma empresa chegar e disser assim para mim, me apresenta um portfólio dos seus serviços para eu poder contratar. Eu não tenho. Um Media Kit. Não tenho um Media Kit. Nunca tive Media Kit. Você está certíssimo. Nunca tive. Porque você consegue manter uma imparcialidade importante e reflete no engajamento do seu seguidor. Por isso eles acabam acreditando mais em você. Eles depositam uma confiança porque eles percebem que tem esse lado importante. E aí fica até uma sugestão, como eu sei que esse podcast também é muito assistido pelo B2B, né? Muita empresa, muita gente do setor, até para poder repensar um pouco nesse modelo o de afiliação não, o de afiliação ele já está muito bem encaminhado, mas nesse modelo de contratos de divulgação. Porque tem algumas empresas que elas querem ter a exclusividade de A, B ou C. Eu quero ter a exclusividade. Eu quero pegar um script aqui e jogar para ele poder falar exatamente o que está no script. Só que, às vezes, aquele não é o melhor modelo para poder dar retorno. Eu já vi o caso do contrato, tendo uma cláusula, você só pode postar os ganhos. Ou seja, se você ganha, você posta. Se você não ganha, você não pode postar aquilo ali. Então tem que editar. É aquela questão que você está aí levantando. É importantíssimo você ter, como afiliado, você tem isso hoje, né? Mas você tem um pouco mais de imparcialidade. O Vitodo tem percebido isso também ao longo da história, porque está aí outro dinossauro da indústria, que às vezes foge um pouco, né, Vitodo? Hoje foge um pouco disso aí, tá um pouco exagerado. Tá. Cara, assim, se tem algo que me causa estranheza, eu gostei da forma como o Pedro descreve, né? Assim, eu vou dar a minha opinião aqui,
E, em paralelo, eu tenho aqui um sistema de afiliação, mas não estou patrocinado por ninguém. Porque, cara, é muito esquisito você imaginar que alguém vai pegar e vai fazer um vídeo dando os palpites e tal, alguma coisa, fazendo uma análise técnica de um jogo que vai acontecer, e o cara erra e você simplesmente deleta aquilo, né? Eu diria o seguinte, se a gente pensar hoje, né, para onde anda, por exemplo, a inteligência artificial, cara, se você deletar os erros, o sistema não aprende, entendeu? Ele precisa dos erros para melhorar a cada dia. Então, eu diria o seguinte, se vem um cara, faz uma análise técnica, e o resultado não é aquele que ele concluiu com a análise técnica, eu acho que essa é uma oportunidade de aprendizado para todo mundo, que vai olhar o seguinte, não, peraí, o que deu de diferente da análise técnica para que o resultado não fosse aquele esperado, entendeu? Quer dizer, você quando deleta, cara, assim, é uma omissão de informação que altera diretamente na capacidade das pessoas de entender aquilo que elas se propunham a entender quando começaram a te ouvir, entendeu? Tem razão. Exato. E a inteligência artificial, você acha que vai começar a influenciar? Bom, eu sei que hoje tem uma limitação aí de tempo e tal, mas de repente isso aí daqui a pouco cai, né? Será que ele conseguiria? Você já testou para ver se consegue prever alguma coisa? Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de aprender. Eu estou testando, eu estou estudando e já te falo outra coisa, não existe mais limitação de tempo. A história de que o chat GPT, ele só pega coisa de 2 anos para trás. Não, falava primeiro, acho que 2 anos para trás, alguma coisa assim e tal. Agora ele já tem alguns plugins e com esses plugins você coloca um plugin que se chama Web Pilot. E aí dentro desse Web Pilot eu consigo chegar hoje nele e colocar assim, segundo as notícias de ontem, me fala sobre o Vasco da Gama. Que loucura. Como o Vasco da Gama vem para o próximo jogo. E eu já estou usando. Fora que os competidores do chat GPT... Você me mostrou um negócio que eu fiquei louco, né? Que automatiza toda a anotação de reunião, ele grava aquilo, já interpreta, ele transcreve, interpreta, cria pontos. Agora imagina daqui a pouco, eu já vou começar a gravar a sua face e a gente pode fazer um Pedro Feitosa virtual, porque o chat GPT, ou seja lá qual inteligência artificial, vai prever tudo. A gente só usa a face dele, ele tá lá no Caribe, acabou, aposentou. Mas a gente pensa que mas não é, ele tá lá no YouTube, olha, ao vivo. Já tem coisa assim. Seria maravilhoso, olha, sua aposentadoria tá aí, chat GPT. Acabou com isso. Não, eu ia comentar que os concorrentes do chat GPT justamente propagandeiam isso. Eu não tenho limitação de tempo. Eu vou tanto lá pro passado como as notícias de agora. O Bard do Google. Exatamente, a ferramenta de inteligência artificial. Não, eu quero continuar trabalhando desse jeito aqui, tá bom. Não. Mas dá para você utilizar a inteligência artificial para poder te auxiliar no seu trabalho. O que eu penso assim, a inteligência artificial, ela bem utilizada, ela pode ser um ótimo funcionário para você. Claro. Ela não pode ser você. Não, sim, a partir do momento que você começar, a partir do momento, porque tem muita gente querendo fazer isso, tipo substituir. Eu acho que ela não é para substituir, eu acho que ela vem para somar. Mas tipo assim, quando surgiu esses avatares do Facebook, como é o nome? Até ele mudou de nome para o Meta, esse negócio de metaverso e tal. Eu não entrei nisso. Tipo assim, eu nem me interessei muito sobre metaverso. Veio o boom aí das criptomoedas, eu estudei, entendi, mas não entrei muito neles. Também muito por conta de algumas pessoas que utilizaram da forma errada, como estilo pirâmide, etc., tal, que acaba atrapalhando o mercado. Mas para a inteligência artificial é algo que eu, Pedro, penso assim, veio para ficar. Ó, eu conheço, não preciso ter problema em falar, eu conheço uma empresa muito famosa de dados esportivos, brasileira, gosto. O Zé Eduardo da Footstats é uma pessoa que a gente poderia pensar realmente em convidar para cá, né? Uma baita referência. Ele tem lá um modelo preditivo, é assim que chama, que não posso dizer que é natural, porque não é só de pessoas, é artificial, mas não é totalmente autônoma, ela não está lá aos seus próprios, a sua própria programação, é alimentada pelo conhecimento
da Footstats. Ela é feita para prever resultados. Mercados de apostas tem um nível de acerto cada vez mais apurado, interessante, aprende com os erros, como o Vitoldo falou, eu já vi funcionar, é fantástico. Eu conheço e tenho uma assinatura e pago o prêmio dele. Inclusive o nome é até sugestivo, é Insights to Action, I2A, porque é um insight que você recebe para poder agir, talvez, prevendo um jogo, fazendo uma aposta, entendeu? De conversar com ele é que é difícil chegar numa conversa mais neutra, né? Ele é muito técnico e um gênio, né? Ele é. Você já viu ele analisando? Não Eu já tive o prazer de sentar com ele algumas vezes para bater papo. É um absurdo. Parece que ChatGPT tá dentro do cérebro dele. É por aí. Um abraço pro Zé Eduardo. Cara, é uma coisa... Mas é algo assim, é algo nesse sentido. Esse assunto me lembra de uma coisa. Você, Pedro, a rigor, a gente não precisaria classificar você como influencer. Aquele debate nosso anterior, quem veio primeiro, né? O influencer era mais uma plataforma de mídia. A TV veio primeiro do que as apostas como influencer. Vamos supor também, tentando não se expor, vamos pegar uma personalidade que não tem nada a ver com o meio, o Alok. Entendeu? O Alok, se alguém falar, olha, Alok, fala disso daí, ele vai comentar sobre um assunto com a audiência gigantesca dele. É uma atividade de marketing, vamos dizer assim. Mas você é um tipster. Para quem não entende do tema, o tip vem do inglês dar a dica, né? Isso. É o mesmo termo da gorjeta, mas também é de dar uma dica. O tipster é aquele que fala sobre prognóstico, é aquele que dá uma dica do que vai acontecer no jogo. Sugere um resultado a partir de uma análise própria. Você é, a rigor, um tipster, ou seja, quando você fala que você nunca aceitou um contrato, é que falar disso é o teu conteúdo. Não é que nem o Alok ou algum outro artista que eu tenho uma base enorme com a minha música, eu vou falar aqui, eu vou fazer aqui uma propaganda disso. Por acaso farei. Não, no caso dele é diferente. É o meu business, né? O seu business é mostrar o dia a dia do apostador, mostrar o teu raciocínio para aquele evento que você destacou para falar, e o que você usa para fazer isso talvez acaba sendo parte do business, que nem você comentou. Não vou ser hipócrita aqui de falar que onde eu jogo, de alguma maneira, eu direciono, entendeu? Mas é porque esse é o seu tema, né? Então, botando uma luz nisso, eu queria... eu sou muito curioso de saber o dia a dia. Quando você olha, por exemplo, essa semana teremos estes jogos. Como você planeja, como você faz a análise? Você acabou de dar aqui compartilhar que você, inclusive, assina esse serviço que talvez te ajude a fazer uma análise. Isso é muito comum, você complementa a sua análise com outras ferramentas aí. E sou curioso de saber como é que é esse dia a dia, como é que é essa sua programação profissional. Entendi. Vamos lá. Antigamente, eu ia falar antigamente como se fosse muito tempo, né? Mas no início desse ano, dia 1º de janeiro, como um bom brasileiro, eu falei, não, a partir desse ano eu vou entrar na academia. Eu vou começar eu ia falar desse projeto depois. É o projeto de 200 treinos nesse ano. No ano de 2023. E aí eu pensei pra mim, eu vou entrar na academia, só que eu acho que todos nós aqui já dissemos, não, a partir desse ano eu vou começar, eu vou mudar minha alimentação, eu vou entrar na academia, etc. Tal. E aí eu já tinha feito essa meio que promessa pra mim mesmo algumas vezes e não aconteceu. Eu nunca cheguei aí, 2 meses numa academia. Nunca. Com 36 anos, nunca tinha ido. E aí eu falei, não, vou fazer diferente. Eu vou tornar isso de forma pública. Eu vou falar do meu desafio publicamente, porque a partir do momento que eu me comprometo com a minha audiência... Com a sua audiência. Então, assim, se eu não fizer, se eu não tenho palavra para fazer algo que eu disse que eu ia fazer, então eu acabo também não tendo para outras coisas. Eu penso assim, é uma forma de me cobrar, mas que é uma forma que eu acreditei que ia dar certo e deu certo. Vou começar a usar o Instagram. Então foi isso que faltou. Acabei de descobrir o que estava faltando. A Levi todo tá aí o segredo. Mas, olha, eu descobri isso no livro. Vou usar o Instagram melhor agora, me dedicar e vou fazer essa promessa para minha futura audiência. Porque tem audiência, eu prometo. Eu já cheguei a me registrar em academia e tudo. 1 semana, 2 e tchau. Para quem não tem, para quem não é assim, não tem uma audiência de Instagram, de tudo e tal, eu aprendi isso num livro. E aí o cara nem ensina tanto para a questão de você publicar para as suas redes sociais. Ele falava tipo assim, você tem um grupo de amigos, aí
vou te dar um exemplo. Você tem a empresa. Você chega aqui e fala, ó, para os 10 funcionários, se eu não for na academia X vezes durante esse ano, eu dou 10 mil para cada um. Puxa, meu Eu quero Deus ver do você não céu. ir. Aí você vai mesmo. Tem um aplicativo disso. Entendeu? Eu quero ver você coloca não o ir. seu dinheiro num pool No way. e se você comprova, registrando suas pesagens na balança, você ganha o prêmio desse pool, mas se você não atinge, você perde o dinheiro que você colocou lá. Entendeu? Então, assim... Mas você ganha alguma coisa também? Você ganha. Calma. Você entra numa, vamos Uma dizer aposta, assim, vai. como se fosse uma competição. É tudo uma De, aposta. de A vida é uma grande aposta. um jogo, é um Não, grande mas game. tudo bem, vai. É um Eu grande venho game. aqui e me comprometo. Boto lá 10 mil na Se você não acha o que o Pedro leu no livro de uma turma de amigos, e você pega nesse aplicativo e entra nessa comunidade, vamos dizer assim. Tá. E você coloca 1.000 que você vai perder 10 quilos. Eu lembro bem, eu já passei lá, mas nunca fiz meu compromisso. Nunca fiz meu compromisso. Você coloca lá o percentual do seu peso atual que você vai perder. Não é. Porque Tá. isso varia. Vou perder 5%, Eu tenho, por exemplo, se eu dou uma regrada, como eu sou um cara grande bem acima, reduzo muito fácil. Então, se você for em delta peso, eu perco muito mais fácil do que a pessoa que já é magra e quer dar uma refinada. Sim. Então, é em porcentagem o ponto percentual do seu peso. Se você perder 2% do seu peso nesse mês, o May Challenge, sei o quê, você ganha uma porcentagem daquele pool de todo mundo que entrou. Mas se você não atinge, você perde seu dinheiro. Entendeu? Melhor eu não entrar, viu? Mas aí onde melhor tá... fazer um compromisso com a audiência, que nem o Pedro fez. Com a esposa, olha lá com pra a câmera e fala, esse próximo ano eu vou pelo menos 2 vezes na academia no ano. Só que aí onde tá a questão. O meu compromisso com a audiência, se eu não cumpro, é mais caro do que esse pool. Entendeu? Você perde sem credibilidade. Porque aí tá em jogo a minha credibilidade. Eu Claro. falei, pô, então é desse jeito? É algo que eu preciso, que eu quero? Então eu vou fazer. E assim, eu nunca fui cheio demais e tal, mas eu queria mudar isso. E aí, por que eu toquei nesse assunto? Porque isso mudou completamente a minha rotina. Então, eu era um cara que dormia 2, 3 horas da manhã e acordava 9, 10, 11 horas da manhã. Eu preciso dormir de 7 a 8 horas. É meu relógio. Não adianta. Se eu dormir menos que 7 horas, eu acordo cansado. Aí, eu coloquei os treinos e falei, não, e o treino vai ser de manhã. Então, vai ser todo dia 7 horas da manhã. Então, hoje em dia, eu acordo mais ou menos por volta das 6. Aí faço uma leitura de um devocional, aí tomo uns suplementos e vou pra academia. Aí chego da academia mais ou menos por volta de 8 e pouca da manhã, tomo café da manhã e aí já começo. Aí onde eu faço primeiro o filtro dos jogos do dia. Então faço o filtro dos jogos daquele dia e já seleciono dentro de um aplicativo para poder alguma estudar. Ferramenta? Uso. Para falar? Sei. Não. Eu uso algumas ferramentas, meus resultados, SofaScore. Não, tem que usar. Os aplicativos de Live Score. Isso. Uso os aplicativos para poder selecionar os jogos do dia. Eu já tenho lá as competições favoritas. Você monta uma planilha e dali para frente. Aí, tem um script. Aí isso já no escritório. Aí eu começo a fazer as análises do dia. Pego às vezes, hoje em dia, mesmo o mundo sendo totalmente digital, eu gosto do papel. Então eu pego um papel e começo a anotar ali algumas coisas sobre alguns jogos. Eu tenho num bloco de notas no meu celular, tipo, informações sobre as principais equipes e principais campeonatos que eu costumo operar. Então, por exemplo, o campeonato que eu mais opero é a Premier League, é o campeonato inglês. Então, eu meio que já tenho ali um resumo sobre cada equipe, sobre as informações daquelas equipes e tal. Então, é uma forma de eu fazer. E aí, depois disso, aí vem a parte das gravações do YouTube, que eu decidi também criar um canal no YouTube, como um outro canal de comunicação com o público, com a audiência. E aí depois vem a sequência de jogos. Isso no dia de semana normal. Aí, se for para um sábado, eu começo a assistir jogo mais ou menos de 7, 8 horas da manhã e paro mais ou menos de 10, 11 horas da noite. Eu chego a assistir uma média de 8 jogos por dia. No sábado, 8 por dia no domingo. Pai do céu. É a grande concentração da Premier League. Agora, toda essa dedicação e disciplina fantástica, né? A pessoa realmente fez o compromisso e está ali em cima. Maior green ou maior resultado que você teve, assim, de lavada? Eu já vi, tipo, na roleta dá 10 vezes o número não, mas a cor vermelha. Qual foi o mais foda para lembrar, assim, pro resto da vida? Para mim, o mais foda foi conseguir ir para Copa do Mundo, assistir todos os jogos e isso através do mercado de apostas esportivas. Esse para mim foi o mais foda de todos. Esse foi um grande challenge que ele colocou para ele mesmo, esse desafio bateu. Não foi fácil, que eu acompanhei,
Eu sou uma pessoa que pouco consigo acompanhar Instagram, mas esse eu fiz questão. Esse foi... Ele fez um negócio de louco. Não sei nem se ele comia aí no banheiro, tomava banho, era só pá. O negócio de louco foi simplesmente digno de Guinness Book. O Pedro, não podemos deixar, eu tinha separado essa parte eu tinha separado isso também. Destacado. O Pedro simplesmente foi em todos os jogos da Copa do Mundo do Catar. Todos. Mas foi um sacrifício. Né? Porque tá aqui, ó. Você pega aqui no Instagram dele, tá lá. Recordista mundial de jogos. Você tem uma noção, até hoje, tipo, a Copa passou já faz um certo tempo. Ontem eu tava num restaurante aqui, aí chegou um garçom assim, pô, você é aquele cara que foi em todos os jogos da Copa, né? O cara não sabe meu nome, o cara não sabe com o que eu faço, o que eu aposto, etc e tal. Mas o cara lembra que eu tava em todos os jogos da Copa do Mundo. Pô, eu te acompanhei lá, você foi em todos os jogos da Copa do Mundo, né? Não, mas é um feito realmente que transcende o mercado de apostas, né? Foi bem cansativo, muito cansativo. Foi bem... Tipo assim, nos jogos, eram na primeira fase 4 jogos por dia, eu andava em média de 18 a 22 quilômetros por dia. Aí o pessoal pensava, você ia andando de um estádio para o outro? Não. É porque é o seguinte, na Copa eles fazem uns bloqueios muito antes. E outra, e ainda quando é próximo de entrar, você entra parecendo um caracol assim, você entra assim. Aí quando você vai andando, aquilo ali, cada estádio, você levava mais ou menos de 2 a 2,5 km para poder, de onde você saía do metrô ou do Uber, até a arquibancada. Entendi. De 2 a 2,5. Então, 2,5 para entrar, 2,5 para sair. Assim 4, 5 vezes 4 jogos. Aí dá uma média de 20 km por dia. Eu marcava no relógio, postava no Instagram, lá no relógio e tal. Não, eu hoje andei não sei quantos quilômetros e tal. Eu sou um grande fã de futebol. Acompanhei, inclusive, as suas leituras. Eu sou um pouco mais adepto à religiosidade do que ao futebol. Mas eu fiquei impressionado porque é um negócio que você se compromete a fazer e uma dedicação deve ter sido difícil. Aí o bastidor disso tudo, que aí o sozinho. é fácil, sozinho. Onde vai comer, que não sabe, nunca teve naquele lugar, não fala aquele idioma. Fala inglês muito mal. Mas fala inglês, mas enfim, lá não sei como é que é o negócio. Mas o que eu vou comer, onde eu vou dormir, o banheiro, sabe? Deve ser um backstage ferrado. Você devia ter levado alguém para fazer. E o custo? Só o custo. Deve ter sido no mínimo uns 40 dias lá. Foram 34. Só que aí você vem, hotel caríssimo. Porque era uma Copa relativamente cara. Claro. Hotel caríssimo. A alimentação não foi tão cara. Porque também, tipo, praticamente não tinha nem condições de comer nos bons restaurantes, de conhecer e tal. Fast food nem tinha tempo. Né? Na kebab. E os ingressos caríssimos. Então... Essa é a grande... Se a gente pudesse sanar uma curiosidade do público, é como é que você conseguiu essas entradas? Tem gente que briga e não consegue nenhum joguinho, ou os jogos do Brasil. O pessoal acaba indo para onde é menos concorrido, que são os ingressos de hospitalidade, quando quer garantir, não, vamos garantir, mas é muito complicado você fazer uma Copa inteira na hospitalidade. Como é que você resolveu essa questão de entradas? De hospitalidade, o único jogo que eu fui foi a final. E a minha pergunta é se você tinha tudo resolvido antes de sair daqui, ou se você foi com algumas coisas para preencher lá. Quando eu estiver lá, eu resolvo. Pergunta interessante, porque ninguém nunca me perguntou isso. Nenhum podcast e tal, nada. Eu nunca também falei muito sobre a logística. A logística. As pessoas ficam com medo de querer saber se você gastou 1 milhão ou 5. Não, mas até assim... Não é isso. O dinheiro não me interessa. A dificuldade... Exato. O que você usou para superar o obstáculo é que me interessa. Vamos lá. Então eu vou contar a história... Sem mencionar valores, vai. Beleza, eu vou contar a história do início, porque ela assim, eu considero um pouco interessante, né? A Copa foi 18 de novembro? 20 de novembro. 20 de novembro, pronto. Eu viajei para Fernando de Noronha na primeira semana de novembro. E aí, fui junto, eu, minha esposa e alguns casais e tal, e eu falando com ela, falei, quero ir pra Copa. Isso na primeira semana de novembro. Falando que 3 semanas antes da Copa, eu queria ir pra Copa. Plano de ir desfrutar a Copa. Da mesma Copa? Faltando 3, 4 semanas. Eu falei assim, eu quero ir pra Copa. Ela fez assim, vai, amor, é seu trabalho e tal, não sei o quê, apoio, super apoio. Eu falei, não vai dar pra você ir,
porque vai ser uma correria, ingresso, etc, tudo e tal. Aí eu falei, beleza. Aí... Então você não tinha nada nessa Nada. acomodação? Não, nada. Aéreo, Absolutamente nada. Aí eu pensei... Esse cara é um fenômeno. Aí eu pensei, beleza, eu quero ir pra Copa. Aí a gente conversando, tal. Aí eu falei assim, e se eu fosse em todos os jogos? Como se fosse uma coisa Porque, simples. assim, é a Copa que os Que dá pra estádios fazer são isso. mais próximos, o país é muito Claro. pequeno e tal, não sei o quê. Eu E falei, parece que é a última Copa que vai ser também, talvez, possível. Né? exato. E é um baita conteúdo. Eu falei, pô, tem tudo a ver com o meu mercado, vou fazer bastante conteúdo nisso, etc, tal. Detalhe, eu nunca tinha ido num jogo de Copa na minha vida, nem no Brasil. Na época do Brasil, assim, eu não era pobre, mas pagar um ingresso de um jogo de futebol, de uma Copa do Mundo aqui no Brasil, pesava pra mim. Copa do Mundo é uma besta completamente diferente de todas as outras bestas. Então, tipo assim, eu nunca tinha ido num jogo de Copa do Mundo na minha vida. Aí, beleza. Já ir pra outro país, outro continente, já seria massa. Ir pra Copa seria excelente. Eu falei, pô, e se eu for em todos os jogos? Só que eu não sabia ideia de preço, ideia de acomodação, ideia de viajar, nada. Eu não sabia que você tinha que tirar, tipo, um visto e que eles tinham que aprovar e que você, para aprovar, você tinha que ter o voucher do hotel e etc e tal. Aí, beleza. Eu falei, vou começar a pesquisar sobre isso. E fiquei naquela, pensando e tal. E aí, a gente voltando de Fernando de Noronha, eu comecei a cochilar no voo de Recife para Goiânia. Aí, eu sonhei que eu ia pra Copa. E que eu ia pra Copa de todo jeito. E aí, quando eu acordei, assim, eu falei pra ela, eu vou pra Copa. E eu vou pra todos os jogos. Falei pra ela. Ela, amor, você é maluco, não tem como e tal, não sei o quê. Aí eu já tinha um amigo meu de Goiânia que já tinha comprado os jogos do Brasil, o passaporte do Brasil e etc, tudo. E ele começou a me ajudar. Ó, você entra nesse site aqui que se chama Aya Card e tal, e você vai tirar e etc e tal. E os ingressos? Ele falou, ó, vou te colocar nos grupos que eu tenho de ingresso aqui, de brasileiros e tal. E aí comecei a comprar ingresso. E aí comecei a comprar ingresso, mas ainda sem ter o visto, sem ter o AIA. Beleza. E aí, esse processo e eles demorando lá no Catar para poder responder se o meu AIA ia ser aprovado ou não. E aí veio já o dia da Copa, eu ainda sem o... Assim, 3 dias antes eu ainda não tinha o AIA Card. Que não era permitido entrar no país. Isso. Se eu fosse eles... Além do ingresso, pagava passagem, porque foi um marketing no Brasil. No Brasil? Fenomenal. Foi um baita conteúdo. O teu projeto de assistir todos os jogos foi o conteúdo. Não, aí eu já tinha uns 18 jogos comprados, passagem comprada. Nesse grupo. Hotel tirado, nesse grupo. Hotel tirado e sem o AIA. Aí fui para o aeroporto. Falei, não, pode ser que no Brasil eu consiga embarcar e quando eu pousar no Catar, eu resolva lá. Cheguei lá no aeroporto, não podia nem embarcar no Brasil. Aí eu vi a torcida, todo mundo lá, aquela torcida toda, como é? Canarinho. A Canarinho, e a galera, e a zoada. Aí, caramba, velho. Aí voltei pro hotel, aqui em São Paulo. Aí voltei pro hotel, não consegui embarcar. Aí eu sei que eu falei com uma amiga minha que mora em Londres, aí pedi um auxílio dela. Aí ela fez assim, não, Pedrinho, eu vou te auxiliar aqui, vou ligar lá pra embaixada, vou fazer isso, tal. E aí deu certo. E aí saiu o AIA, aí eu viajei no dia seguinte. E isso eu só tinha hotel de 1 semana e 18 ingressos. Era o que eu tinha. Quando eu pousei em Doha, era isso que eu tinha. Então, tipo, aí começou a corrida pelos próximos ingressos. Mas alguém aqui no Brasil te ajudou enquanto isso? Tinha uma pessoa me ajudando aqui, que era o Bruno. Mas, assim, eu indo para os jogos e ele me dando um auxílio aqui, procurando ingresso para mim também. Aí eu descobri um site, que é um site de ingressos internacionais e que dava para comprar, mas que detalhe, lá em Doha não funcionava o site. Aí eu tinha que usar ou o chip do Brasil, ou um VPN, ou alguém no Brasil fazendo para mim. Fala o nome do site, a galera pode, de repente, ter interesse para comprar. Pode falar? Claro. Via Gogô. Sim. Eu já comprei ingresso de show. Dessa empresa. O StubHub e o Viagogo são ingressos, é um mercado de ingressos pessoais
como o Uber é de caronas. É quase um cambismo. Entendeu? É um cambismo permitido. Mas consolidar. Falando assim da forma bem... bem... Claro. A rigor não é. Ele não é feito para você explorar a revenda. Ele é feito para você poder revender o seu. Entendeu? Então, do mesmo jeito que o Uber... Sim, é verdade. O Uber não é um táxi clandestino, ele é uma carona pessoal que você oferece pelo aplicativo. Esse é o princípio. Uhum. O princípio do StubHub e do Viagogo é o mercado pessoal de ingresso que já é seu, entendeu? Acaba tendo essa conotação, mas é onde você tem acesso a um ingresso que não é do produtor do evento. Exato. E aí eu comecei, só que aí a administradora do meu cartão começou a bloquear o meu cartão, porque compras consecutivas no mesmo site, valores mais altos, etc e tal. Aí comecei a usar o do Bruno, aí começou a bloquear. Aí comecei a usar da minha esposa, começou a bloquear. E eu nessa tentativa, aí tipo, teve um dos jogos que eu lembro que um dia antes eu ainda não tinha o ingresso. Eu falei, caramba, velho, não acredito que eu vou perder por conta que eu não tô conseguindo encontrar. E aí eu já consegui, já estando no estádio. Porque eu estando nos jogos, eu começava a fazer contato, começava a conhecer pessoas. Eu pesquisei que para o Guinness, eu precisava de 2 testemunhas em cada evento que eu tava. Então, já pegava o nome, o telefone de cada pessoa ali e tal. Aí tinha que fazer filmagem. Desconhecidos. Totalmente desconhecidos. Totalmente. Guinness mesmo? Assim, eu mandei toda a documentação. Eu tô esperando eles... Tem um processo. Então, peraí, isso é interessante, isso eu não imaginava. Então, você tinha um trabalho, além de só entrar, passar na cobrinha, o ingresso, você tinha que achar 2 testemunhas, senão o projeto Guinness não vingava. Aí, como é que você minava esse pessoal? E detalhe, você ia nos brasileiros? E eu ainda tinha que fazer as análises e as apostas de todos os jogos da Copa. Perfeito. Que eu mandei chip em todos os jogos da Copa. Aí no meu Instagram tem uma foto em cada jogo e quando se arrasta para o lado tem a aposta daquele jogo. Então ainda tinha isso e tinha que dar resultado. Ainda decidi criar um grupo lá estando na Copa, um grupo de outro mercado exclusivo de cartões. Agora falando de aposta, aí loucura. Como é que foi mais ou menos a performance? Foi boa. Foi. Eu sinceramente eu tinha receio da Copa do Mundo porque como tipster de análises mesmo, é complicado, porque você não tem um retrospecto de jogos, jogando, etc. Né? Tal. Mas foi mais positiva do que negativa. E eu tava com bastante receio de operar com Copa do Mundo. Então, por exemplo, eu falo pra galera no YouTube, eu falo, evita operar nos primeiros 5 jogos dos campeonatos europeus agora. Por quê? Porque os times estão vindo de pré-temporada, então você não tem o retrospecto dos times recentes. Tipo, eu não opero em jogo amistoso dos europeus. Então, eu achei que ia ser mais complicado, mas não. É porque a Copa do Mundo em si, ela tem um padrão um pouco para jogos, que é jogo de under goals. Tipo assim, não é um jogo para over goals, de muitos gols. Goleada, né? É um jogo de poucos escuteios. Não, tem as exceções. Sempre tem, mas tem um 7-1 e tal. Né? Meu Deus, como pode? Eu lembro desse jogo, todo mundo lembra, né? Que nem Torres Gêmeas, né? Todo mundo lembra. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei, eu pensei que era uma reprise. Eu já não gosto de futebol, mas Copa do Mundo eu Copa do Mundo é Copa do Mundo. Eu pensei que era uma reprise, eu falei, que reprise diferente. Foi uma coisa... Aquilo foi surreal. E aí veio a questão lá da Copa toda, eu consegui, no final consegui todos os ingressos, fui pra final, comprei ainda o Hospitality na final. Falei, pô, é o jogo. Merece. Não, mas aí, pelo amor de Deus, se você tá só faltando a joia da coroa, vale qualquer investimento. Nossa, aí... Não, podia beber e tal, né? Podia. O Hospitality, por exemplo, tinha, né? Tinha, álcool e tal. Aí... Eu ia tomar todas, mais um pouco. Aí pra gravar o vídeo, porque aí eu fiz um videozinho que pegava o take dos 64 jogos, né? Jogo 1, 2, 3, 4, tal. Aí no último, aí eu gravava o vídeo, eu no estádio da final e tal. Aí eu chorei umas 3 vezes pra poder conseguir gravar o take final. Emocionado. Claro. Pedro, como é que você fez uns jogos que eram do mesmo horário? Aí foi loucura. Eu assisti o primeiro tempo de um, segundo tempo do outro. Imagino. E aí o tempo Mas do os intervalo... são totalmente vizinhos. Não, né? no papel deve parecer perto. Na hora de executar fora os 2,5 km para entrar e os 2,5 para sair. Então era correndo,
uma mochila nas costas. Aí eu já tinha feito uma amizade com um indiano Uber. Carro preparado. O cara me esperando na porta do estádio, eu no WhatsApp, tô saindo. Aí ele ia pra frente, eu entrava no carro e partia pro jogo. E aí eu tinha os 15 minutos, mais um tempinho um pouco a mais. E ainda tinha uma história de que determinado horário do segundo tempo fechava os portões. E tem uma curiosidade também sobre... Você tinha que chegar antes, óbvio. Claro. Tem uma curiosidade também que é bastidor que ninguém sabia. Jogos de Gana, quase todos os jogos de Gana teve confusão. Teve briga, cavalaria, bala de borracha, não sei o que, confusão. Porque eles iam pra frente do estádio, queriam invadir o estádio, queriam entrar sem ingresso. Não tinham ingresso, mas foram... E aí um dos jogos, eles fizeram um bloqueio por conta da torcida de Gana e eu não conseguia entrar pro estádio. Eu com um ingresso na mão e não conseguia entrar pro estádio. Porque eu já cheguei no meio do jogo. Isso não saiu aqui, e não conseguia entrar pro estádio. Aí eu chamei um policial, expliquei, mostrei as fotos dos jogos, todos os jogos. Mostrei que tava com ingresso, o cara deixou eu passar pela barreira e aí eu consegui entrar no estádio. Quase que eu não consegui assistir também. Jeitinho, né? É uma pessoa mais flexível. Mais do que essa história que o Brasil... Você saiu daqui com... O plano não estava arquitetado, você não tinha quem te ajudasse com os ingressos. Tinha toda uma eu também, tinha uma produtora. Exatamente. Deu tudo que é problema. O cartão bloqueou, o cartão do amigo bloqueou, o ingresso que não tinha, o lugar que eu não pude ir, o motorista que eu não tinha, o hotel que eu não tinha. Tudo que eu não tinha antes, você resolveu lá. Foi acontecendo. Sensacional essa história. Eu não fazia ideia, te juro. Não, foi loucura. Pra mim, você saiu daqui já com tudo... Você já tinha planejado 6 meses antes, já tô indo aqui... Uma pegada de tá tudo na minha mão, sabe aquela pastinha de viagem, tá tudo o ingresso ali. Não, você surfou a onda. Mais uma vez, parabéns, porque é uma coisa. Um projeto desse, cara, um projeto desse é papo de estar organizado com a própria, sei lá, com uns sponsors, sei lá, uma vista da vida. Ó, tá aqui todos os ingressos e tal, entendeu? Verdade. Bom. Já fica a dica para quem quiser, a Copa tá chegando aí. Nunca mais, Ale, é isso que eu ia falar agora. Não importa. Como nunca mais? Te explico por quê. O Pedro surfou a onda que dava. Nunca mais você vai ter todos os estádios no espaço de uma cidade. Não importa. Entendeu? Como é que ele vai sair do México para os Estados Unidos na próxima Copa? Agora eu tô falando em patrocínio, pessoal, por favor. Avião, private. Tem que ter patrocínio de empresa de helicóptero. Helicóptero e avião. Ó, Bet7K. Estados Unidos. O próprio Estados Unidos já não teria condições. Se fosse só nos Estados Unidos, já não dava. Não, eu falo brincando, mas realmente não vai eu entendi o Ale. Aí sim, você vai arquitetar, mas é que nem nas Copas normais, é que o Qatar foi anormal. No Brasil não daria. Não, o presidente da FIFA nunca acompanhou todos os jogos de uma Copa, porque não dava para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, no Brasil, os jogos ao mesmo tempo, que o Pedro falou que saiu de um e tinha que chegar até o segundo tempo do outro, se um é no Recife, eu tô em Porto Alegre, não tem o private jet que resolva. Não dá. Por isso que eu falei, você surfou a única onda possível nisso. Se os dois fossem em São Paulo, você já não dava, a não ser que fosse de helicóptero. Tipo, se um é um Itaquera e outro é no Morumbi, você já não conseguia. Não, acabou. Você já não chegava. Mais uma coisa importante que o Ale falou, o Vitolo também falou, da próxima vez dá pra você já batalhar um patrocínio. Não. Que patrocínio é importante. Falando em patrocínio ser importante, eu vou lembrar os nossos aqui. A Online IPS, a Super Afiliados, a EBAC, o B-Sigma, o Brazilian Gaming Summit Sigma e a Bet Expo, as feiras do setor. Obrigado novamente por estarem patrocinando esse nosso bate-papo aqui. Pedro, que você possa falar isso na Copa do Mundo que vem, quando você falar do projeto, projeto recorde de jogos. Eu já tenho projeto para a próxima Copa já. Agora eu tenho um roteiro. Não, tipo assim, eu vou no máximo de jogos possíveis que eu conseguir na próxima Copa. Vou nos 3 países, vou em jogo no México, no Canadá e nos Estados Unidos, e no máximo de jogos que eu conseguir. Se é impossível em todos, quem for no maior número é o recordista. Então, recorde tem. Recorde sempre tem. Sempre tem. E aí, agora, com patrocínio, você vai levar uma produtora. A Calma Produtora está à disposição. Pode acompanhar você. Na hora. A gente está ficando bom nisso, já no 2º episódio. Aqui é meu break toda hora. Product placement. Pedro, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Já aconteceu de alguém chegar para você, pô, meu irmão, fui seguir teu palpite, perdi um dinheirão naquele jogo, tu não manja nada, já teve isso? Muito. E aí, muito. cara, assim, que situação, hein? Pessoalmente, nunca aconteceu.
assim, pessoalmente. Eu tô num lugar e o cara chegar. Abordagem na rua. Geralmente a abordagem pessoal é mais no sentido contrário. Pô, perfeitosa. Aí fala de jogo, fala de futebol, às vezes pede uma foto, faz uma resenha, mas naquela ideia da impunidade da rede social, do virtual, aí tem gente que fala mesmo. Aí, você não sabe nada, nossa. É o que eu chamo os tipster pós-jogo. O cara entende tudo depois que o jogo termina. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. O Flamengo perdeu pro Olímpia. Aí eu não tinha colocado vitória do Olímpia naquele jogo, ou vitória do Flamengo naquele jogo. Eu tinha trabalhado no mercado de escanteio. E que aí não bateu, inclusive. Aí o cara falou, lógico que o Olímpia ia ganhar esse jogo e tal. Eu falei, sério? Lógico, tava na cara. Como é que você... Eu falei, então me manda aí a aposta que você colocou no Olímpia. Nenhuma. Era lógica, né? Não, mas eu fui acompanhar a sua aposta, porque eu confiei em você. Brincadeira. Engenheiro de obra feita. Entendeu? Então, acontece pra caramba. É um bom termo que eu tipster de resultado pronto. Pô, tipster pós-jogo. Tipster de resultado pronto. Então assim, mas acontece, tipo, você tem uma quantidade grande de pessoas, isso tem um lado positivo, vai ter um lado negativo. Eu conheço, assim, alguns influencers de iGame do mercado, etc., que anda de segurança, entendeu? Já ouvi falar também. Com medo disso, com medo dessa abordagem pessoal. Mas aí também tem que ver também como é a abordagem que eles fazem do jogo, se é uma abordagem responsável, se é real, se não é, de um ganho se é uma garantia, se você promete algo que você não pode entregar. E aí vem a questão, assim, eu ando tranquilo em relação a isso. Eu ando sozinho para qualquer lugar, em qualquer canto. Pode ser que aconteça alguma coisa? Pode ser, porque o ser humano tá sujeito a tudo. Mas, assim, eu particularmente nunca pensei em ter um segurança. Você faz uma análise honesta, você dá uma opinião honesta. Ela não é infalível como nada, é o resultado do jogo. Não prometa resultado, que não tem como. Como é que... Eu tenho uma frasinha que eu digo assim, futebol é um evento futuro incerto. É verdade. Você não tem como estabelecer o resultado de uma partida, a não ser que você esteja manipulando. Mas, se não, você não tem como estabelecer e outra, o resultado. A imprevisibilidade é parte do caldeirão, é parte saudável do caldeirão. Aí o que eu falo, com os estudos e as análises, eu tento diminuir a imprevisibilidade. Esse é o meu trabalho. Sim, é um estudo de estatística. Exatamente. Mas de risco. Claro. Da mesma forma que a Sport eu fiz a pergunta porque eu assisto uns economistas que falam do mercado de ação, fala de day trade, fala de outro, tem um outro que fala de criptomoeda e tal. E, cara, impressionante como é que eles a preocupação deles em repetir toda hora. Não é nenhuma indicação de investimento, não. Não mas aí eu acho que é uma questão de regulamentação também. Aí é o seguinte, eu sei qual é a situação lá, que eles fazem isso. Geralmente isso é no YouTube, e aí eles fazem isso para eles poderem monetizar o conteúdo. E uma das regras do Google, YouTube, é que você não pode, tipo, indicar como... dizendo que é uma indicação, que é para fazer assim, entendeu? Entendi. Eu pensei que era um negócio recomendação de investimento. Não pode ser indicação de investimento. Eu pensei que era um negócio mais de governo. Por exemplo, no Reino Unido, quando você vai consultar um broker, corretor de investimentos, ele sempre explica. Ele leu, na verdade, um texto básico lá. Pode ser que tenha alguma questão de governo, mas Bolsa eu sei que tem as políticas e diretrizes da comunidade YouTube. Agora, você tocou numa palavrinha que eu acho que é chave, e essa eu gostaria que o Vitodo, que tem mais habilidade com assunto jurídico, manipulação. Isso aí está em alta lá no Congresso e tal. Vitodo, vou passar a bola realmente para você, porque você manja do assunto legal e do que acontece hoje lá no Congresso, tudo isso que está rolando. Traz pra gente aí uma boa pergunta. Boa. Eu não queria parecer um oráculo, não. O oráculo, ele te responde uma pergunta fazendo outra pergunta. Eu vou deixar outra pergunta para o final. Mas, cara, tá rolando lá a CPI de manipulação, né? Assim, eu conversei uma vez com um jurista, um criminalista desses de primeira linha, né? Lá de
PH, e ele fez uma definição interessante, cara, do que é o jogo de azar e o jogo de habilidade. Aí ele diz assim, olha, a diferença é se qualquer das partes puder aumentar a sua chance de êxito sem alterar a regra do jogo, isso é habilidade pura. Se você burlar a regra do jogo e por isso aumenta a sua chance, você agora está no âmbito do azar. E aí o exemplo que ele dava lá é o seguinte, se você sabe que dentro de uma gaiola de bingo, uma das bolas é mais pesada, e isso dá a você uma vantagem competitiva em relação aos outros, este é um jogo de azar e você manipulou. Você manipula a partir do momento que você tem essa informação privilegiada. Exato. E aí o que acontece? Quando você tem essa informação de que um cara vai voluntariamente, a seu pedido, ou a pedido de um terceiro, empurrar uma bola de propósito para o escanteio, cara, isso dá a você uma vantagem competitiva em relação às outras pessoas. E o que é interessante, além dos apostadores em geral, né, contra os quais você tem uma vantagem competitiva, mas você não compete diretamente com eles, você ganha uma vantagem competitiva em relação à casa de aposta. Porque a casa de aposta não sabe que aquele cara vai empurrar a bola para fora. Então, algo que eu acho que devia ser desmistificado, e a imprensa faz um péssimo trabalho em relação a isso, cara, uma das partes mais prejudicadas da manipulação de qualquer resultado, não precisa ser do resultado da partida, mas um resultado de algo que é apostável, por exemplo, é a casa de aposta. Porque tem um cara que sabe que o cara vai chutar a bola para o escanteio, tem um cara que sabe que o sujeito vai cavar um cartão amarelo, e a outra, que é contra quem você está apostando, não tem essa noção. Quem está bancando, muita gente acha, exato, muita gente acha, cara, por conta de notícias e tal, de rede de televisão, que a casa de aposta é um grande envolvido. No próprio Congresso Nacional, você conversa com o deputado, o cara acha que a casa de aposta se beneficia com isso. Pô, ela é prejudicada, não era ela que não sabia que o cara ia chutar a bola para fora. Entendeu? Não, e é bem simples, né? É só entender que o jogo é bancado. Eu estou bancando. Se eu estou bancando, porra, eu vou perder essa grana. Concordo com o Vitoldo quando ele fala que a imprensa faz um péssimo trabalho, o governo também, ao emitir as opiniões, a atrelar o operador de apostas a esse problema, ele é disparado, ela é disparada a figura que mais sofre com isso daí. Vocês vão lembrar, eu trabalhei bastante com isso pela Sport Radar, que é um sistema de monitoramento forte nisso daí. Tem uma linguagem, você estava falando, Alessandro, eles têm uma linguagem cuidadosa para apontar o fenômeno. Eu lembro bem como é que ela era, tentar traduzir rapidamente, que os relatórios são quase sempre em inglês, mas é forte indicação de haver conhecimento prévio que dê lucratividade às apostas com... É uma coisa mais ou menos assim, indica que alguém tinha uma informação... Era mais fácil colocar, pode ser fraude. É golpe. Não, mas ele tem um flag, mas você tem que escrever. Porque é o seguinte, Ale. Você tem uma certeza também. Exatamente, você não tem. A certeza é só se você abre uma investigação. Só se você fingir que é Deus, o tal do Play God. Não tem jeito, mas você consegue chegar num ponto que você fala: olha, tem um forte indício de que havia informação privilegiada para obter lucratividade com site de apostas, que é o que o Vitoldo, que é o que a gente estava conversando aqui. Você tem a definição que o Vitoldo disse que escutou lá. Você tem um peso a mais a seu favor para acertar aquele resultado. E nas suas análises você já pegou alguma coisa assim? O que acontece? Levantou a sua suspeita? Não, na análise não, né? Porque isso daí a gente só vê depois que tá acontecendo. Assim, vendo acontecer algumas coisas você percebe assim uma certa estranheza, né? Pelo costume que tem de jogo, de tudo e tal. Mas o que é que acontece, o que é que já aconteceu comigo? Já aconteceu casos de manipuladores me procurarem, tipo assim, mandar uma mensagem no meu direct, eu sei o resultado do jogo tal. E querer vender para você. Você tem interesse? Aí a primeira coisa que eu faço, eu respondo, não tenho interesse, e em seguida bloqueio. Porque, assim, lógico que para um tipster que trabalha com uma audiência aqui e tal, imagina o cara poder dar uma tip onde o cara tem certeza que vai bater.
é sedutor a ideia. Eu tinha muito desse tipo de contato na época, que ainda o Facebook tinha um pouco mais de tração, pessoal do leste europeu, com frequência em alguns países, Romênia, enfim. Bielorrússia. Umas coisas impressionantes. E eles vinham com palpite certo, né? E querendo vender... Não, esse aqui eu vou te vender a 20 dinheiros, mas no próximo você vai me pagar 1.000 dinheiros se der certo. Antes das medições começarem a acontecer na América Latina, o maior lugar do mundo era a Albânia. Então. Qualquer jogador que tivesse passado por uma liga lá naquela região, não só no país, já tava corrompido. Ele ganhava uma marquinha, porque aonde ele ia, ele levava a cultura e influenciava os outros. A gente teve casos, eu recebia reportes de jogadores que passavam por lá e vieram para cá em terceiras divisões e começava esse fenômeno aqui. E aí, lá no monitoramento central, era claro para eles, assim, isso aconteceu por causa desse jogador que passou lá nessa região do mundo, entendeu? Então tinha isso. Né? A máfia, né? Eu fico muito, muito impressionado assim, com essa questão da manipulação. São nos esportes individuais, que é muito mais fácil, né? Mas assim, você pensa num MMA, cara. Eu dou um tapa na sua cara. Como é que a gente valida o quão forte foi o tapa, o soco, o chute, a ponto de você cair nocauteado, entendeu? O suficiente para abrir a guarda e você tomar um nocaute em seguida. Tem alguns esportes que são tão mais fáceis de você manipular. E assim, a impressão que eu tenho de não termos tantos casos de manipulação desses esportes individuais é que quando você, num esporte coletivo, empurra uma bola para escanteio de propósito ou reclama com o árbitro para cavar um cartão amarelo, isso não altera o resultado de sucesso da equipe. Ao passo que se você sozinho toma um soco e finge que foi nocauteado, não, a tua carreira está interrompida, entendeu? Então, o sucesso, a sua progressão de carreira foi prejudicada. Então, eu acho que o cara tem muito mais cuidado nesses esportes que são esportes individuais, aonde você tem que, idealmente, precisa ganhar todas as lutas que você faz na sua vida, né? Do que num esporte coletivo, onde um erro bobo ali, algo não compromete o resultado e você não fica absolutamente em evidência. Eu tenho uma opinião até sobre isso relacionado com outro esporte. É um esporte que eu pratico e que está crescendo muito, que é o futevôlei. Pode observar, não existe aposta de futevôlei. Por quê? Por conta da possibilidade de manipulação, que é muito fácil. E aí é onde vem, mas o MMA também é muito fácil e até hoje, pelo menos, nunca, assim, estourou alguma história de manipulação real e etc e tal. Só que o MMA, o tênis, por exemplo, são esportes muito bem pagos, são esportes muito bem valorizados. E caros. Caros. Não, mas lá para baixo... Você vê os sponsors, quem são de uma Fórmula 1, de um tênis, de um ATP, de um Grand Slam, só gigante. Grand Slam e tal, mas quando você pega ATP 500, etc., rola muito. Aí o evento mais fraudado da América Latina era um ATP Barranquilha de tênis. Então, porque era aqui na América do Sul. O esporte mais fraudado é o tênis, por causa disso que o Vitor falou. Na verdade, pessoal, manipulação de resultado é um tema por si só, de um outro podcast, de tão rico que é. Mas o motivo principal desse ATP de Barranquilha é que o jogador é um circuito custoso, você não tem, às vezes, o patrocinador, nem o patrocinador, você fraudava um set de um jogo, que aí talvez nem machucasse tanto a tua performance na competição, você fazia um lucro ali por ter aceitado a manipulação e bancava as viagens do resto do circuito, entendeu? Então tinha um monte. E assim, não era exclusividade de jogador colombiano, argentino, brasileiro, era todo mundo, entendeu? Seguidamente tinha os repórteres de lá, eu levava até o organizador do evento, era difícil antes, melhorou muito quando regulamentou lá na Colômbia essa situação, mas antes da regulamentação lá era difícil falar sobre isso, mas era um torneio muito fraudado. O tênis é um esporte muito fraudado porque é fácil, é um jogador só. Aí no caso do futevôlei, tipo, os caras que são interessados diretamente têm vontade de fazer, mas não tem como, porque ainda é um esporte pouco valorizado, os atletas ganham muito pouco, então, tipo assim, os maiores torneios de futevôlei no Brasil, o campeão, sei lá, sai com 10, 15 mil reais. Pô,
Falando sobre manipulação, isso daí é um valor irrisório. Realmente. Né? Realmente. A regulamentação ajudou Oi. lá na Colômbia, né? Exatamente. Aqui, mudou o cenário. Então, pois é, aqui precisa Mudou o logo cenário. entrar uma coisa boa, né? Exatamente. Uma porcaria que está sendo... A gente fala muito de tudo, mas a gente pode fazer um episódio exclusivo sobre manipulação que tem bastante café nesse bule pra gente explorar. Vamos fazer. Ainda no tema de regulamentação, Pedro, você viu que tem uma proposição, cara, se eu não estiver enganado, o nome do deputado é Ricardo Aires. Se eu estiver enganado, depois alguém corrige também. Acho que é isso mesmo. Ricardo Aires, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Ricardo Aires, né? Que ele quer acabar, meio que acabar com o que você faz, cara. Impedir que influenciadores falem sobre aposta, que façam propaganda de aposta. Quer dizer, embora você tenha dito já desde o início, não, eu não faço propaganda de casa e tal, você não poderia sequer falar em apostas, cara. Você está ciente disso daí? Vocês têm algum tipo de associação? Você tem alguém olhando isso para vocês lá em Brasília para fazer esse... Bom, lobby no Brasil é proibido, a gente não pode falar lobby, mas tem alguém fazendo relações governamentais para vocês? Que belezinha. Não, ou pelo menos trazer um pouco de luz mesmo à cabeça do ser humano que fez uma loucura dessa. Né? Relações governamentais é bonito pra caramba. É bonito. Eu tô ciente, sim, é o projeto de lei 3915 do deputado Ricardo Aires. Eu entendo que até assim a intenção dele pode ser positiva, que é meio que de educar ou de coibir os desinfluenciadores, que eu falo, né? Só que assim, a partir do momento que ele faz um projeto de lei onde ele diz que é proibido falar sobre qualquer coisa relacionado a apostas em geral por qualquer pessoa, aí ele está generalizando. E aí o objetivo de uma lei não é você tipo punir a todos por conta de alguns. Eu não sou contra totalmente a ideia do que ele quer fazer. O que eu sou contra é ele querer generalizar. Então, assim, na minha visão, o que é que precisa? Precisa ter normas, precisa ter regramentos do que pode e do que não pode. O que não pode é o cara abrir um joguinho lá e dizer assim, aposta aqui que você vai ficar milionário. É garantido. Coloca aqui, eu te garanto que você vai ganhar 50 mil por mês. E aí você acaba com a vida de algumas famílias, você acaba com a vida de algumas pessoas. Vai ter gente vendendo bens para poder fazer isso, mas por conta de pessoas que prometem aquilo que não podem. Então, assim, criar regras para isso, eu acho ok. Agora, assim, eu acho que talvez seja até uma forma, não sei, do cara querer chamar atenção dentro do ramo, dentro do mercado. Né? Mas... preguiçosa, porque ele poderia, como você bem disse, ele poderia trabalhar em cima do assunto de maneira que eduque, uma punição eventual se a pessoa extrapolar aquilo que, enfim, as regras então estabelecidas ditariam, mas proibir? Vai totalmente contra a ideia do governo, que é a regulamentação. Claro. Por quê? Como é que você regulamenta o mercado, regulamenta o setor e proíbe a divulgação dele? Então, tipo assim, é uma coisa que vai contrária à outra, né? Não bate, algo que não... Faltou o que invariavelmente falta. O Alessandro fala muito comigo sobre isso. Faltou raciocínio. Faltou aquele termo... razoabilidade. Aquele termo razoável, eu adoro esse termo, porque eu não gosto de nada que é muito extremista. Ele tomou uma medida extrema. Ele, para tentar... Você acabou de falar que você até concorda com o princípio, mas não do jeito extremo que ele atacou. Você tem que ter o raciocínio que te leva pro equilíbrio, pra razoabilidade. Ele não teve. Quando a gente fala esse negócio, foi uma decisão razoável, porque teve raciocínio para chegar, teve um processo. Não tem isso, infelizmente, entendeu? Então ele vê um negócio, acha que traz um mal, ele vai numa medida extrema. Vamos cortar, acabou. Esse é o ruim em tudo, né? Em tudo. E aí que essa tá sendo a fricção, Vitoldo, só para comentar, que eu acho da nossa indústria com o governo. Tem um gap muito grande de conhecimento para eles tomarem um monte de medidas extremas por falta dessa razoabilidade aí, desse raciocínio. Fala, Vitoldo, desculpa. Não. Eu vou comentar primeiro esse teu trecho final.
eu fiz esse trabalho, cara, de relações governamentais durante alguns anos lá em Brasília, e vocês lembram disso. Verdade. Assim, o objetivo, eu pegava um projetinho de lei, essa semana eu vou falar do tema tal. Aí eu pegava o projeto, imprimia, rabiscava ele todo. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não pode, isso prejudica, isso aqui ajuda, em tal país isso aqui não deu certo, tal. Montava tipo um dossiê, enfiava dentro de uma pasta e ia embora para o Brasil, peregrinando, falando aquilo ali. Agora, e assim, a Covid atrapalhou muito, primeiro porque a gente ficou muito tempo sem contato com eles todos, né? E da última vez que eu estive em Brasília, a dinâmica de você circular dentro do Congresso Nacional tinha mudado. Tá? Pelo menos da última vez que eu fui era assim. Você, para entrar no prédio da Câmara, você precisava que um deputado, lá do gabinete dele, enviasse uma mensagem para a portaria dizendo: o Vitor está vindo no meu gabinete a tantas horas. Então, aquilo que eu fazia em 2015, 16, 17, 18, 19, que era o quê? Eu montava no avião e ia para lá. Às vezes eu tinha uma agenda com um deputado, um senador, sei lá. Mas uma vez dentro do prédio, eu ia, batia num, batia no outro, porque você vai num deputado, o cara está votando, você vai no outro, ele está na cidade dele e tal. Então, eu ia peregrinando o gabinete. E com a sistemática nova, desde a última vez que eu fui, essa peregrinação ela tem que acontecer antes de eu ir para Brasília, porque o cara tem que mandar uma mensagem lá para a portaria dizendo que eu estou entrando para ir para o gabinete dele. Então você não consegue trocar de anexo por 2, por 3, por 1. Você não circula mais ali dentro, entendeu? Quer dizer, essa dinâmica ficou muito prejudicada para quem pretende fazer esse trabalho que eu fiz durante alguns anos lá. Né? Quanto ao extremismo, assim, o ser humano é dado a isso, né? Legisladores principalmente. Vou dar alguns exemplos corriqueiros aqui. Por conta de reiterados ataques de pitbull e rottweiler, cachorros de médio e grande porte têm que usar focinheira. Aí tu tem um golden, tu tem um labrador, tecnicamente tu tem que enfiar a focinheira no bicho. Tá? Quer dizer, por conta de meia dúzia de maus donos, digamos assim, né? Na verdade o animal é o dono, não é o cão. Claro. Aí você agora eu entendendo. Porque um quantitativo muito inferior aos que bebem pegava o carro e saía matando os outros na rua, agora ninguém mais bebe. Por conta de um quantitativo muito inferior de gente que faz mau uso de determinado tipo de arma, agora ninguém mais pode. O ser humano ele é dado a esse tipo de extremismo, não necessariamente o brasileiro ou o legislador brasileiro. Você vai ver, a gente tem lei seca, projetos de lei seca no mundo todo, projetos desarmamentistas no mundo todo, questão de cachorro no mundo todo. Porque é esse extremismo onde você quer coibir um problema que quantitativamente ele é pequeno naquele universo e tu vai lá e detona o negócio todo, entendeu? Eu não concordo, não acho que é uma maneira boa de resolver. Por isso que eu digo que é preguiçoso. Assim, é preguiçoso, preguiçoso. Se debruçar sobre aquilo. Porque imagina você coibir um bom profissional, você coibir um bom profissional que é o Pedro de trabalhar, porque tem um maluco que, você vai ficar milionário na campanha, vota aqui, aposta aqui junto comigo. Claro. Isso não tem cabimento. Não é só o Pedro, né? Tem toda uma cadeia aí. Como você falou até de comparações com ordenamentos jurídicos de outros países, aí é só também ele pegar a comparação com a regulamentação em outros países e ver se tem gente proibindo lá. Pô, não existe, cara. Como é que você vai... O governo, ele quer aprovar, ele quer regulamentar o segmento para quê? Para arrecadar, né? Sim. Esse é o único objetivo. Fator justo que eu acho que deve ter feito mesmo. Exato, beleza. Mas como é que você aumenta a arrecadação, no caso para o governo, com o setor, se você proíbe de divulgar? Se você complica o setor. Se você... Ou você mata o setor. Você cria uma forma de o negócio não dar certo. E aí vem, assim, até complementando, eu queria dar minha opinião como tipster mesmo, sobre a regulamentação. Eu sou a favor da regulamentação. 100% a favor da regulamentação. O que eu não sou é a favor desse modelo que eles criaram. Desse modelo que eles simplesmente pegaram assim, loteria é assim? Beleza.
É a mesma coisa. É a mesma coisa, Pelo amor de Deus, primeira coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, como é que você vai tributar em 30% sobre o prêmio do apostador, do consumidor final? Cara, a conta no final não vai fechar. O cara não que tem já como. trabalhou, em teoria, já trabalhou, já pagou seus impostos, e aí, num jogo de fortuna, que não é renda, Isso aí. ele tem que Esse pagar imposto. Pô, você está falando que é em renda isso aqui? Porque eu estou pagando 30%. E tem mais, viu? Eu também sou a favor demais. Uhum. Não esse modelo. E não esse modelo burro, esse é o modelo burro, preguiçoso e limitado. Eu acho que deveria regular, sim, o mercado de aposta, mas também legalizar a categoria toda de jogos de fortuna. Eu nem falo jogos de azar. E é o seguinte, e eu venho lutando por isso, a gente fez o evento da BIS, que hoje é BIS Sigma, Bet Expo, reunindo milhares de pessoas para poder discutir. E aí eu lembro até o Vitoldo contando ontem a história, no outro episódio, ontem como se fosse no outro, dele ter acompanhado uma delegação que foi aqui, foi ali, constatou que isso aqui é copo d'água e chega no Congresso e fala assim, garrafa d'água é melhor. Enfim, e a gente vê essa situação se repetindo e é uma vergonha. Nós temos aí até o Vitoldo mencionou a questão do armamento, né? E tantos outros, do cachorro eu não sabia. É a preguiça de se debruçar sobre aquilo que é necessário fazer e minuciosamente convida a indústria, sei lá, especialistas, e minuciosamente coloca aquilo como regra. É difícil fazer o que precisa ser feito lá. É muito difícil. E esses estudos que vêm de fora, porque eles não fazem... acho que se perdem muito lá. Aposto que várias das conclusões que o Vitoldo levou ao longo desse tempo todo já se perderam em passagem de mandato, sei lá, em outros temas. Muito. Infelizmente, esse respaldo a gente não percebe. Não vou dizer que a gente não tem, vou tentar se ligar, mas a gente não percebe. Olha, do jeito que está hoje, você imagina quanta gente vai perder ou deixar de ganhar dinheiro. Clubes de futebol, porque um monte de gente não quer essa licença desse jeito, ou a regulamentação desse jeito. Clube de futebol, a mídia em geral, TV, rádio. De mídia. É uma coisa que não reflete a realidade do mercado. Exatamente. É uma questão simples. A indústria das apostas sempre protegeu a lagoa da onde ela pesca. Era uma ilustração que tinha numa apresentação que eu vi um dia num evento. Ela sempre protegeu, por exemplo, o mundo do esporte. Ela sempre buscou, ela sempre reinvestiu, patrocina, entendeu? Faz girar de um jeito mais saudável. O Vitoldo queria falar. Quando o Pedro falou a questão do imposto sobre o prêmio, você sabe, Pedro, pior do que o imposto sobre o prêmio, que eu até poderia concordar em um determinado cenário, circunstância, o pior do que o imposto é a forma como ele vai ser calculado. Porque como ele não permite você deduzir os prejuízos que você teve em relação aos lucros que você teve, imagina que você começa uma noite e bota R$50 no jogo A e R$50 no jogo B. O jogo A você errou, perdeu 50 pra. O jogo B você acertou e ganhou 20. Veio com 70 para casa. Ou seja, você começou a noite com 100, terminou a noite com 70, mas você tem imposto para pagar em cima do 20. É brincadeira, né? Quer dizer, parece que a gente está tirando mas sarro, aí entra... entra... Não é tirando sarro, é real. É mais um conceito de posição, igual a Bolsa de Valores. Como bolsa, exato. Mas, aí, assim, eu, passei 19 anos em sala de aula falando de direito tributário, até que eu cansei. Mas o Brasil, ele é especialista em tributar prejuízo. Vocês, empresários, a gente, quando tributa lá o valor que a gente emite na nota fiscal e paga o imposto, não tem consideração nenhuma ali se ele tem lucro. Né? Você imagina o seguinte,
eu preciso de R$10.000 para bancar o meu escritório, para pagar aluguel e condomínio, por exemplo. Aí eu emito a nota fiscal, uma única nota, isola, Deus me livre, de 9 mil. Cara, o imposto vai recolhido num mês em que eu perdi 1.000 pratos. Entendeu? Quer dizer, toda a nossa... o mindset do legislador brasileiro, quando a gente fala de tributo, ele é um mindset predador, cara. Predador. É engraçado que eu fiz assim e me vi ali na televisão de vocês, parecia uma parada meio monstro, mas é engraçado. É um monstro. É isso mesmo, irmão. Porque é um monstro. É um predador. O Estado brasileiro é um grande predador. A sensação que eu tenho com a medida provisória e essa ideia inicial de regulamentação é tipo assim, ele só está preocupado em qual é a melhor forma de sobrar mais, qual é a melhor forma de arrecadar mais para o governo, independente de se isso vai funcionar ou não para o operador e se isso vai funcionar ou não para o consumidor final. Tipo assim, qual é a forma? Eles estão muito mais preocupados. Eu vi que teve 200 e poucas emendas, propostas de emenda para medida provisória, para o texto original. E sabe qual foi a grande maioria das propostas de emenda? Na arrecadação, na tributação. Na divisão de para onde vai a renda. Então, tipo assim, isso aí. a preocupação deles é essa, eles estão pouco se lixando de fazer um mercado que seja saudável, que consiga o operador ganhar dinheiro, consiga o consumidor final fazer suas apostas e continuar também ganhando dinheiro. Ele está muito mais preocupado como que a gente faz para arrecadar mais e outra, para onde é que esse dinheiro vai. Bolo, exato, essa é a grande crítica. Sacanagem. É a grande crítica do nosso setor, quase que uníssono é essa. O fator motivacional é principalmente esse, quase que exclusivamente esse. Cadê minha fatia do bolo? Acontece, meus queridos governantes, não terá bolo. Entendeu? Ninguém vai passar nesta nem perto desse bolo que você pensa. Fala. Ricardo Alessandro, lembra de uma brincadeira que eu fiz numa palestra lá da BGC, quando era lá no Tivoli, que eu fiz uma analogia das hienas estraçalhando uma zebra. Eu lembro. E aí eu lembro. E aí alguém repete ela aqui. Hashtag Save the Zebra. Save the Zebra. Aí saiu uma hashtag lá, Save the Zebra. Foi uma brincadeira. Cara, a ideia do predador com o que o Pedro falou agora, de quem vai ficar com o quê, irmão, é muito isso, né? Cada um quer morder um pedaço e levar embora. Acontece que a zebra vai estar extinta. Ninguém quer salvar a zebra mais. Não vai ter zebra. E aí então, esse é o meu medo. Que a zebra caia morta, entendeu? Com problema de saúde, quando eu chegar, a zebra está podre. Entendeu? Já está podre, cheio de doença. A hiena vai morder e vai morrer depois. Eu, como consumidor final, assim, se eles dessem uma oportunidade de diálogo mesmo, de opinião e tal, o que é que eu penso que seria o modelo ideal, pensando pro apostador, né? Fazer o lucros e perdas ao final do mês. E aí você colocar uma alíquota. Ou a forma melhor mesmo, correta, seria ao final do período anual, ao final do período de um ano. Mas essa questão sobre a aposta, e ainda eles estipulam... essa é a menos ruim. Não, e eles ainda estipulam aleatoriamente. 2.112, de onde esses 2.112? Tirou de onde? De onde? Eureka, ele acordou, teve um... Olha, eu continuo sendo contra, serei sempre contra, porque você já parte do... Enfim, o cara trabalhou. O cara pagou seus impostos. Ele jogou em algo que depende de sorte e azar. Por que ele vai pagar? Sorte azar. No seu caso, não. É porque eles não têm a ideia. No seu caso, de alguns... que a aposta... Mas não é fonte de renda, né? De trabalho. De que a aposta está dentro daquele conceito que a gente falou com o Cardano, que é um conceito de entretenimento. É isso. O cara olha e acha que a aposta é um meio de vida, cara. É um prêmio. Eles entram com a figura do prêmio só. Vamos dizer até que fosse. Exato. Mas e que fosse, então inclui lá no imposto de renda.
que já tá tudo não, dentro. Tá errado, não pode pôr, não. Sei lá. Não pode pôr, porque o cara já pagou o imposto dele. Tipo assim, aquele dinheiro que ele tá usando, ele não já pagou o imposto? O dinheiro tá no bolso dele e ele já foi tributado daquilo, tem né? Fator sorte. Porque você não sabe o que vai acontecer com o jogador em campo, no caso da aposta, ou no caso de um caça-níquel, de uma roleta, blackjack. Infelizmente, eles não estão enxergando da forma que eu acho que deveria ser enxergada essa questão. Eu acredito que é muito do que o Vitor falou, a questão do entretenimento. E não meio de subsistência. Você tributa o trabalho do trabalhador, que é o meio de subsistência dele. E essa é uma ferramenta de entretenimento que tem um prêmio implicado, entendeu? São raríssimos os casos que você vai encontrar hoje, pelo menos no Brasil, e no mundo também, de gente profissional como o Pedro, que analisa de forma profissional e vive daquilo, mas é raro, entendeu? E eu acho uma categoria à parte. E eu acho ok, por exemplo, tributar a categoria. Isso, é uma categoria à parte. Quem trabalha realmente de forma profissional com o mercado, eu acho ok tributar. Mas dentro de uma razoabilidade. Não tem como separar e não vai. Né? Não tem. Agora, esse é um mercado. Esse é um mercado tão de entretenimento e não profissional, o mercado como um todo, que eu tenho um amigo, não é sacanagem que eu vou falar, eu tenho um amigo aqui no Rio, vascaíno, doente, e ele só aposta contra o Vasco porque ele diz que é um hedge emocional que ele faz. Entendeu? Se o Vasco ganhar, ele tá bem. Se o Vasco perder, ele tá bem. Entendeu? Ele tá bem de qualquer forma. É um hedge emocional. É no entretenimento essa daí. Ele faz para aliviar, talvez, uma decepção. O Vasco perdeu, mas pelo menos o time dele ele ganhou dinheiro. O time dele ganhou, besteira, mas o meu Vasco ganhou. Tô feliz de qualquer jeito. Antes da gente entrar nos ping-pongs, eu tenho mais uma para você. Eu acho que essa pode te deixar numa saia justa, mas tirando você do mercado. Tira. Certo. Quem você acha que hoje faz um trabalho legal? Quais são os profissionais que fazem um trabalho legal? Eu vou falar o nome de duas pessoas. Incrível que, assim, um deles é o Netuno. Eu já encontrei com ele em eventos, mas a gente nunca teve, assim, um papo, uma resenha e tal. O outro eu nunca nem encontrei pessoalmente, que é o Danilo Pereira. Mas eu falo porque são dois caras que eu vejo, assim, trabalhar de forma séria. E foram dois caras que eu cheguei a comprar o curso deles para poder também adquirir conhecimento. Então, acredito aí que o Netuno e o Danilo Pereira são sensacionais as duas coisas, no trabalho e como pessoa. São duas pessoas que... Não sei porque eu já imaginava que poderia ser, viu? Eu admiro também os dois profissionais. Gosto muito dos dois. E o Danilo, no próximo evento da BIS, já disse que vem. Dessa vez ele não pôde vir. E eu o conheci pessoalmente já há alguns anos. Eles têm uma preocupação muito séria a respeito do que vão falar, quem vão divulgar, assim como você tem toda a razão. Agora, uma pena que o Netuno vai aposentar, né? Já anunciou, não sei nem se já parou. Eu sei que no YouTube ele já parou com o Café com Aposta, né? Acho que colocou outras pessoas para poder. Às vezes eu conheço banda que tá há 5 anos fazendo a turnê final. Tá na quinta turnê. Essa é a última. Tá na quinta turnê de despedida. Vamos torcer para ser um caso assim. E esse pós-Covid aí é que eles voltaram mesmo, né? Agora ressurgiu todo mundo. Bom, antes de entrar com o ping-pong, nosso merchan break, por favor, Ricardo. Vamos lá, vamos falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Muito obrigado pra gente poder botar esse bate-papo aqui no ar com o Pedro. Online EPS, nosso patrocinador principal desse episódio de hoje. A Super Afiliados, a empresa de marketing de afiliação principal do setor. A EBAC, a empresa brasileira de apoio ao compulsivo, a empresa que toca nessa questão do jogo responsável. Do cuidado com a propensão do jogador desenvolver alguma patologia aí tocando vício. O B-Sigma e a Bet Expo, vamos dizer assim, dois componentes do maior evento do setor na era moderna, como gosta de dizer o meu querido amigo da bancada aqui, o Alessandro. Sem precedentes no nosso setor aqui na América Latina, esse evento que reuniu todo mundo da indústria. Muito obrigado a todos, nossos apoiadores de mídia, a iGaming Brasil, a Games Magazine Brasil e a Games Latam, que também contribuem com conteúdo, aquela parte das notícias.
Muito obrigado a todos que apoiaram. E Pedro, agora na reta final do nosso papo, entre todos os teus recordes, talvez a gente não vai aqui estimular o seu recorde de participação num podcast, em tempo de podcast. Vamos caminhar para um bloco final que a gente gosta de fazer. É o famoso ping-pong, onde a ideia aqui é que as respostas sejam mais objetivas e a gente vai tentar evitar o debate, a não ser que alguma coisa chame a atenção. É mais perguntou, respondeu, guardamos o conhecimento. Talvez já tá rindo, ele tá preparando alguma coisa ali. Já vem bomba. Já vem bomba. Talvez tenham temas aqui que a gente já discutiu durante o assunto, mas aí você só dá a sua resposta mais objetiva, talvez sem ficar em cima do muro se tiver alguma decisão, mas sem estresse também. Certo. Entendeu? Vamos lá. Vou fazer a primeira aqui. Time que você torce. Você tem algum clube que você é torcedor? Qual o seu time do coração? Vitória. Eu sou baiano, torço pro Vitória. Muita gente pensa que eu sou palmeirense por conta de eu ir muito nos jogos do Palmeiras, mas não, eu sou Vitória. Vitória da Bahia. Qual foi a primeira? Vai subir pra primeira divisão. Qual foi a primeirinha? Coitado. Qual foi a primeirinha? Casa de aposta que você, de fato, botou lá teu dinheiro, fez seu teste, ganhou ou perdeu? A primeira foi o Bet365. Eu iniciei nesse mercado já há alguns anos. A grande maioria das casas de apostas que estão hoje nem sequer existia, mas foi. E também casa de aposta de rua, porque no Nordeste já era muito comum. Sabemos bem. Entendeu? Já era muito comum as casas de aposta de rua. Mas a minha primeira aposta eu perdi. Perdeu? Perdi. Foi um extra na resposta bem interessante. Pedro, qual a modalidade de jogo que você mais gosta? Desculpa, Vitor. Modalidade de jogo que você mais gosta, do nosso tipo, da nossa indústria. Sportsbook é o óbvio, mas suponha que você entrou num cassino. Tem alguma mesa que te atrai? Alguma maquininha que te atrai? Você é mais dos slots? Mais das mesas? Blackjack. Blackjack eu acho legal, acho bacana. Porque tem um pouco de pensamento ali e tal. E tem uma excitação em volta da mesa. Tem. Vitoldo. Vamos lá, eu tô com o aplicativo da minha casinha de aposta aqui. Flamengo ou São Paulo? Cara, quem é que leva? São Paulo, óbvio. Vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis? Equilíbrio, então. Equilíbrio total, porque é o seguinte, eu vejo que o Flamengo tem um time melhor individualmente do que o time do São Paulo, porém o momento não é bom, e o São Paulo vive um momento melhor, e ainda com o que o Lucas Moura jogou, cara, ele mostrou que ele tá em outro nível, assim. Outro nível. Outro nível. Na tua opinião, vou embarcar, Vitoldo. Na tua opinião, o mando de campo das finais altera? Altera sim, principalmente se o segundo jogo for no Rio de Janeiro. Perfeito. Você queria continuar, Vitoldo? Um time quando os jogadores, comissão, né, tá saindo na porrada, trocando soco dentro do vestiário. Isso altera o teu prognóstico? Altera porque, por exemplo, sabe aquela velha história que fala assim, o time tá querendo derrubar o treinador? Aquilo ali vai influenciar diretamente na operação. Porque é o seguinte, lógico que o jogador ele não vai querer, por exemplo, perder para um Grêmio e não ir para uma final de Copa do Brasil, porque o cara participando de um elenco campeão, participando de um elenco que subiu de divisão, etc. Tá, o cara valoriza o próprio passe dele. Mas isso que está acontecendo no Flamengo, isso interfere, porque, às vezes até uma bola que o Varela lá pegou a bola, tinha o Gerson na boa, o cara não deu, o cara tá puto com o cara, entendeu? Então, tipo assim, o time não joga pelo treinador, tipo assim, vamos fazer aqui pelo treinador, o cara é nosso, o cara tipo tá tem um reflexo, tem um reflexo. Estádio mais impressionante que você já... Ainda sobre o palpite. O nosso ping-pong Esse palpite você já tinha dado? É longo. É exclusivo. É exclusivo. Mas eu ainda nem disse que eu achava que ia ser campeão. Não, aí também não pode ser. O curioso é que o empate não é muro. O empate é um dos possíveis. Exatamente. Exatamente. Interessante. Estádio mais impressionante que você já conheceu. Você também, igual a Copa, você tem um projeto de visitar o maior número de estádios possível. No Brasileirão, todos, por exemplo. Isso, no Brasileirão Série A, eu tô com mais um desafio aí. Eu gostei dessa ideia de desafio. E aí agora tudo que eu faço assim, eu quero fazer isso aqui, então eu mando um desafio pra dentro. Aí nos 20 jogos dos 20 clubes da Série A. E aí, assim, dos brasileiros, eu gosto muito da Arena da Baixada, a Liga Arena.
do Atlético Paranaense. Eu acho ela incrível, dos que eu já fui, né? Dos brasileiros. Dos europeus, o do Manchester City. Do Manchester City eu achei ele sensacional. Etihad Stadium? Etihad Stadium. Eu achei sensacional. E o da Copa, o da final, o Lusail. O Lusail. Incrível. A próxima era sobre a Copa. Qual foi o melhor jogo da Copa, já que você viu todos? O melhor jogo da vida, pra mim, a final. A final. O melhor jogo da minha vida. Impressionante. E talvez uma das melhores finais. Eu me arrepiava durante o jogo. O jogo acontecendo, eu me arrepiava. E aí, fora todo o contexto, né, de acúmulo de emoções ali. Incrível. É fantástico. Incrível. Muito bom. Pedrão, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. É sempre uma honra estar contigo, é muita informação. A gente tem tido sorte de trazer gente fera aqui, gente que também está próxima da gente, que é amiga, eu acho que isso é bem legal. Gente que tem assunto e sabe conversar. Claro, exato. A gente teve sorte com o Cardama, com o Pedro. Espero que a gente continue nessa toada. Mais uma vez, por estar aqui em São Paulo e se dispor a participar com a gente presencialmente, eu agradeço. Agora, mais que nunca, o Vitoldo, remotamente nesse nosso formato híbrido. Também agradeço, Vitoldo, pela disponibilidade e vontade de participar. Eu agradeço também. E o Ricardo, agora... Obrigado, Alessandro. Obrigado. Eu agradeço vocês todos aí também, cara. Obrigado por tudo. Vou botar meu microfone no mudo, que agora tem a opção de gente aqui em volta de mim. Joia. Mas valeu, Um Vitoldo. grande abraço. Sentimos a sua falta, Obrigado. mas também sentimos a sua presença de alguma forma. Foi Obrigado legal, por ter foi contribuído. legal. Funcionou. Pedrinho. Aposta, Pedrinho. Eu gostei daquela música que você fez. Várias vezes quando eu falava com você, eu te saudava assim, porque eu achei demais. O acorde da Pedrinho. Aposta, Pedrinho. Obrigado por ter vindo. Obrigado por responder a tudo. Por contar, compartilhar um pouco desses projetos. Não só os óbvios, mas os que despertam curiosidade. Foi muito legal esse bate-papo. Eu te agradeço bastante. Agradeço ao Alessandro Vitoldo, que a gente já falou. Agradeço aos nossos patrocinadores mais uma vez. Super afiliados, Online IPS, o nosso patrocinador principal, a EBAC, a BetExpo e o B-Sigma, os apoiadores de mídia, a iGame Media, a Games Magazine Brasil e a Games Latam. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela audiência, por ter participado. Quer fazer alguma despedida, algum comentário final, Pedro? Agradecer a você, Ricardo, sempre conduzindo de forma maestral, né? Já participei Esse é fera, viu? de painel junto com o Ricardo e o cara, ele tem o jeito pro negócio. Já E falei a voz? Não, eu já tinha falado para ele claro. antes. Eu falei, Ricardo, você tem que fazer alguma coisa relacionada com podcast, cara, com alguma coisa relacionada na internet. Aí ficava nesse receio, não, mas esse muda e tal. Não, cara, tem que participar porque realmente manda bem demais. Valeu, Vitoldo, o cara tá lá, compromissos pessoais, mas não deixou de estar presente aí com a gente. Valeu. Alessandro, que a gente... Valeu. Alessandro Valente aí, grande amigo também, já pode-se dizer, longas datas. É verdade. Valeu, obrigadão por tudo. E agradecer a todo mundo que tá aí nos assistindo. Já vou deixar o meu Instagram, Pedro Feitosa. Procura lá no Instagram, no YouTube. Eu faço um vídeo diariamente com as análises dos jogos do dia. Posto também bastante coisa lá no meu Instagram, tanto de análises quanto de conteúdo, de jogos, de palpites, de tudo. E vamos embora. E é assim que se faz. É assim que se faz a mensagem e os ganchos finais. Ele manja, né? E não esquece de seguir aí, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir, deixar o seu comentário. Falar quem é que você quer que venha aqui no próximo podcast. Essa é uma boa. Curta, comente, compartilhe. Obrigado quem gostou, quem assistiu, quem prestigiou. Calma, produtora. Calma, Produções. Muito obrigado pelo apoio técnico aqui. E é isso. Coloque em prática o que você aprendeu. Compartilhe o que você, curiosamente, conseguiu ter de informação nova. E fique esperto para o próximo, que a gente vai continuar a cada semana um novo episódio do Brazilian Lounge Podcast. Muito obrigado. Tchau, pessoal. É isso aí. Valeu. Obrigado. Valeu.